Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. O podcast que você já conhece, está aqui com a gente já há algum tempo, ou talvez seja a primeira vez. É um podcast que a gente vai trazer as pessoas que estão atrás, por trás dos negócios que a gente admira, que a gente curte, as pessoas que vivem o dia a dia dos seus negócios. A gente não vai trazer ninguém que ouviu falar, que leu no livro, que soube porque alguém contou. A gente quer trazer as pessoas que vivenciam os seus desafios, têm os percalços, tem ali os dias difíceis, mas também tem os dias de glória e os dias de sucesso para compartilhar conosco, com certeza, bons insights, boas dicas, bons pensamentos, que vai compartilhar a sua jornada para uma jornada mais solidária, né? A nossa cadeira de CEO, de dono de empresa ou de gestor executivo é solitária. E a ideia aqui é que a gente propõe um papo que seja uma cadeira solidária também. Hoje o tema é moda, né? Gente, hoje o assunto é aquilo que eu amo. Fala de moda, negócio, marcas, cariocas, com mais de 40 anos, assim como nós, da Blumen. Então eu tô animada pro assunto de hoje. Então assim, se você já começou aqui, já se identificou com o assunto, não esqueça de curtir, compartilhar. Manda já o link para aquela amiga que gosta, aquele amigo que gosta de acompanhar a moda e saber sobre o negócio. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho e siga o nosso Instagram, nosso Spotify. A gente tá em tanta plataforma que eu não dou conta de falar todas elas para você. Mas são todos os links aqui na nossa bio e acompanha a gente. Muito bom, muito bem. A começar sempre agradecendo e pedindo a sua atenção, a sua audiência. Você que é varejista sabe que a gente vai trazer aqui boas iniciativas de parceiros que nós, como Blumen, usamos no nosso dia a dia. Por isso eu atesto, não vou vender nada para vocês, não vou trazer nenhuma interface ou plataforma que eu não acredite, que não conheça o background deles. Então eu vou começar falando primeiro da PagaLeve, que é um ecossistema para pagamentos em Pix parcelado. A gente sabe que o Pix já domina o bolso do brasileiro, boa parte das transações no Brasil já são através do Pix. O nosso e-commerce, gente, curiosidade, 25% do nosso e-commerce é vendido no Pix, dos quais 21% é o Pix à vista e 4% é Pix parcelado. Se algum concorrente assistir isso, tem uma boa informação para ele aí. Mas a PagaLeve, ela faz o nosso Pix parcelado. O que é o Pix parcelado? Quando o seu cliente está logado na plataforma, ele tem lá já um score de crédito sendo oferido ao tempo real. E aí ele vai saber se esse cliente pode comprar 500, 800, 1.000, 5 mil reais na sua loja e vai ofertar o pagamento em 4 vezes. A primeira 25% à vista, depois ele parcela em 4 vezes, mais 3 vezes, né? 4 no total, sem juros. Você, lojista, recebe em D+1 ou D+30, sem pagar antifraude, sem pagar o MDR do cartão e sem ter chargeback. É zero chance de chargeback. A responsabilidade é toda da PagaLeve. E nós, consumidores, não ficamos com o nosso limite do crédito comprometido. No cartão de crédito, exatamente. Você não precisa usar o cartão, você paga no Pix parcelado. Ah, Michel, tem algum benefício para quem está assistindo aquele podcast? Claro que tem. Temos. Esse mês, você está assistindo o mês de outubro, que vamos subir esse episódio no mês de outubro, nosso compromisso, é que você vai ter MDR zerado, ou seja, você vai pagar R$0 para testar a plataforma. Empresário, nós já temos muitos custos, então para testar esse aí vai ser 0 bala, 0,800, só você falar que viu aqui no Aquele Podcast, chama a equipe que vai estar um QR Code aqui na tela, você vai falar com eles. Nosso segundo parceiro é a Data System. Esse episódio é um episódio de moda, vai viralizar muito no segmento de moda. A Data System é um RP especializado para moda, sapatos, acessórios, roupas. Você que é um varejista de moda, eu convido a conhecer a Data System, que é um RP muito completo, que tem BI, tem OMS, tem a plataforma que te ajuda a vender mais através do contato com o seu cliente de CRM, enfim, é bem robusto. Ele tem um episódio gravado com a gente, o Alex, que é o vice-presidente comercial lá. Tem muito insight nesse episódio, eu assisti ele, foi o nosso último episódio que subiu no ar. Então convido você a conhecer, você que é um lojista de moda, também tem desconto. Você não paga nenhum setup. A gente sabe que empresa que cobra setup, a gente fica, vou pagar tão alto, é uma barreira de entrada, RP, vou trocar. Eles não vão cobrar se você falar que viu aqui naquele podcast, vai pagar só mensalidade quando estiver implementado. Esse podcast é uma mãe. Mamãe, eu falo que a gente é uma mãe. Somos uma mãe, é um podcast familiar. E o terceiro parceiro nosso é o Wake. Você que não conhece ainda o Wake Commerce é um dos maiores ecossistemas de plataforma digital do Brasil. A gente sabe que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Se você não tem um e-commerce decente, você está deixando muito dinheiro na mesa. A Wake não é só uma plataforma, como também ela tem o OMS, ela tem a plataforma de Wake Experience, que faz o seu plugin com influenciadores, ela tem o WMS, que faz toda a sua omnicanalidade. Você que tem 2, 5, 10, 110 lojas, como vocês vão ouvir já, você tem que ter uma omnicanalidade decente. Isso não é tendência, isso é pendência. Se você não tem, você está também deixando dinheiro na mesa. Então, toda essa integração é dentro de um ecossistema, faz parte do grupo Local Web, um grupo listado em bolsa, bilionário. Eles nem gostam que eu falo isso, mas eu falo porque eu acho que dá credibilidade. Então, você que tem interesse em conhecer, pode mandar mensagem para o Nasser, pode mandar mensagem para o Gil.
pode me perguntar, que eu mando o contato deles mesmo, eles querem vender, eles vão querer falar com vocês pessoalmente, mas também tem o contato aqui. Então esses são os nossos 3 parceiros, a gente deseja que vocês pelo menos cotem, conheçam e façam questão de estar apoiando essa iniciativa do nosso podcast. Dito tudo isso, vamos lá. Temos a introdução do nosso podcast. Hoje temos a honra de receber 2 nomes que fazem parte da história das marcas, uma das marcas mais icônicas do Brasil, Luiz Galo, head de estilo há 33 anos na marca. Celso Barreto, diretor comercial de operações há mais de 25 anos, também na marca. A Mr. Cat é uma marca clássica carioca, a gente até falou sobre isso aqui, ó, tem uma ligação com a praia. Querida, que conseguiu se reinventar ao longo de seus mais de 40 anos e manter extremamente relevante, expandindo pelo Brasil. Bom, eu quero saber como começou a marca e depois como começou vocês na marca, que então estão há 33 anos, 27 anos no cargo de hoje. Mas vamos começar pela história da Mr. Cat. Bem, não dá para começar a falar da marca, né, da Mr. Cat sem falar dos fundadores, né, do Ari e do Beto, que foram as pessoas responsáveis pela criação da Mr. Cat. A gente trabalhou muito tempo com eles, né? E foi uma faculdade, né? A gente aprendeu muito trabalhando com eles. E eles começaram pequenininhos, né? Eles começaram lá com o método de couro, né? Aquela velha história, né? Procuraram uma pessoa para fazer sapatos para eles, porque o Ari estava precisando trabalhar, porque cara, a Imara, a esposa dele, tinha ficado grávida, então ele precisava trabalhar. E ele, cara, precisava fazer. Aí ele foi conversar com alguém, se eu não me engano, acho que foi o cara da Oliver. Sim. Não, foi o cara foi o da Toulon. Da Toulon? Foi o Balechero. Eu não lembro se foi o da Toulon, da Oliver, enfim. Perguntando o que ele podia fazer para ganhar dinheiro. E o cara sugeriu o sapato, porque na época ninguém fazia sapato, né? E ele, cara, era arquiteto e tal. Cara, só que ele, assim, sempre foi um cara muito perspicaz e muito perfeccionista, caramba, né? E ele sempre é o tipo de cara que a gente admira muito, porque ele, quando ele quer uma coisa, ele vai atrás até conseguir, né? Então ele foi, cara, e ele conseguiu, cara, correr atrás de pessoas que uma que compusesse a sociedade com ele, que foi o Beto Zinger, né? Juntos eles conseguiram iniciar o trabalho e conseguiram parceiros para começar a fazer esses sapatos e vender, né, no mercado, né, do Rio de Janeiro, para várias lojas. E aí, depois de um tempo, pelas histórias que eles contavam pra gente vai, cada dia era uma história, né? A gente vai juntando isso tudo, né? Eles, cara, optaram por montaram uma fábrica no Rio. A Mr. Cat teve uma fábrica própria lá na Penha, né, que chamava Cara de Gato, depois chamou Freelance, onde tinha lá, cara, tinha os sapateiros que construíam os sapatos e tinham sapatos maravilhosos, assim, que eles começaram fazendo topsider, muito topsider no Cassinho. O Celso, inclusive, tem um até hoje, que era da fábrica. Tem um topsider até hoje, ele me mandou a foto, né? E, cara, daí começou, né? Cara, eles, com o perfeccionismo deles, eles conseguiram fazer um produto que não tinha no mercado, uma qualidade absurda, e aí começaram a abrir as lojas, né? E aí foi um sucesso, né? Cara, um produto de muita qualidade, né? Que sempre foi, cara, admirado pelos clientes. E na época era meio que no boca a boca. E com preço justo. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque isso é cultural da Mr. Cat, né? Isso ficou enraizado na gente. O Ari, ele sempre se preocupou em fazer o melhor produto pelo melhor preço possível e repassar isso para o consumidor, né? Então, acho que isso foi uma das bases, né, da Mr. Cat, que fez com que a gente atingisse, né, o nível de carinho que o cliente tem hoje com a gente, né? Então esse relacionamento é muito forte. Até hoje, a gente até se admira, né? Muito legal. Né, com isso. E como começou a sua história? Vamos lá. É de vocês, né? Eu quero saber dos dois. Vamos lá, vamos começar. Eu contei falando da marca, eu não falei ainda. E assim, hoje você é head de estilo, provavelmente você não começou nesse lugar, você foi construindo uma carreira lá dentro. Eu comecei como vendedor, né? Foi até engraçado. Ó, gerações Z, é assim que se começa, tá? Você não começa head de estilo. Carrega muita caixa. Muito. Comecei como vendedor na loja, né? E sempre tive muita vontade sempre tive uma paixão por sapatos, né? Porque, por incrível que pareça, na minha família, sapato é meio que um karma.
desde o meu bisavô, alguém da geração sempre trabalhou com sapato. Meu bisavô trabalhou com sapato. Meu avô teve loja de sapato no centro do Rio, lá na década de 50, de 60. Então, meu pai trabalhou com representação de sapatos, meu tio. Então, cara, desde pequeno eu sempre tive em fábrica, né, cara? Meu pai me levava às vezes para viajar pequeno. E eu sempre tive essa conexão com o sapato. Mas, cara, nunca pensei que ia trabalhar com isso. Nunca passou pela minha cabeça. E aí eu fui trabalhar na loja como vendedor, né? Porque era uma loja que pagava legal, que vendia bastante. E fiquei 2 anos na loja. 1 ano como vendedor, 1 ano como gerente. Pintou uma oportunidade para trabalhar no departamento de compras. Precisavam de um assistente de compras. E me indicaram. E aí, cara, eu fui fazer uma entrevista lá com a Ari, no escritório dele no Leblon. Aí, que o escritório dele era separado, né? Aí, cara, começamos a conversar, cara. Aí ele falou, pô, tem 2 vagas, uma é de supervisor de franquia e a outra de assistente de compras. Qual que você quer? Eu falei, não, eu quero ser assistente de compras, tem interesse. Ele, você é bom de matemática? Eu falei, puta. Eu falei, cara, ferrou. Falei, sou, cara, mando bem na matemática. Então tá, vai lá falar com o Bravo, que era o comprador na época. Começa lá, vai lá pro escritório segunda-feira. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, quando eu saí de lá, eu falei, cara, e agora, meu? Agora eu tô entendendo como é que você quer no estilo. Mais 2, que quer no estilo. Agora eu tô entendendo. Mas tive que aprender, cara. E aprendi, porque, assim, foi necessidade e interesse, né, cara? Comecei a me desenvolver e, cara, por incrível que pareça, acabei me descobrindo, assim, porque eu trabalhei muitos anos em compras, planejamento. Mas, cara, muito legal passar por compras e planejamento É, antes de estilo. isso Assim, aí. eu acho fundamental ter essa noção É. quando tá na cadeira do estilista. Então, assim, com toda essa bagagem, o Ari sempre teve uma maneira de trabalhar que ele tentava envolver todo mundo dentro do processo para que nada ficasse perdido, né? E às vezes ele pedia a mesma demanda para 3 pessoas diferentes, mas você conseguia ali, você tinha que ocupar várias funções ao mesmo tempo. E, cara, mesmo como assistente de compras, ele mandava viajar e ir para Franca lá para trabalhar trazer modelagem, desenvolver modelo, etc. Né? Então, isso foi se aprofundando e, cara, até o momento que ele chegou para mim, me convidou, falou, cara, vem só pro estilo. Aí eu fui para a parte de acessórios, trabalhei uma parte com acessórios, cara, tive um desempenho legal. Aí depois ele falou, não, cara, quero você trabalhando comigo com sapato. Aí eu não queria muito, porque eu sabia que ele era muito Caxias, né? Quer trabalhar direto com ele. Falei, Ari, pô, dá um tempo aí, eu vou ficar aqui no acessório. Ele, não, cara, vem trabalhar com sapato. Aí fui, cara, e fiquei até hoje. E sou apaixonado por sapato, por fábrica, cara. E quem trabalha com sapato, assim, se apaixona, né? Porque é um meio, assim, viciante. Eu não trabalho com sapato. Na Blumente não tem nada de sapato, mas eu sou apaixonado por sapato. Apesar de calçar 48, vocês descobriram isso. Trouxeram um presente pra gente aqui. Chama centopeia. Eu tenho, sei lá, 50 pares de tênis. Nossa. Só que acaba sendo variações do mesmo tema. Tem muito Nike Air, tem muitas coisas assim e tal. Quando eu viajo lá fora é um pouco mais fácil. E um dos maiores arrependimento, traumas não poder ir lá comprar. Eu, no final do ano, sempre compro presente. Meu padrinho, meu tio, meu avô, sempre ia lá comprar presente. Tem qual o maior tamanho? 44. Mas a modelagem é grande, a forma é grande. Cara, meu irmão, 4 números você não vai conseguir fazer. Não cai nessa, não, que não vai ter essa. E Celso, como é que a sua história começa 27 anos atrás? 27 anos. Eu sou a segunda vaga de supervisão de franquia. Quando não cumpriu aquela, 5 anos depois apareceu você lá. Aí o que aconteceu? Eu comecei de vendedor também. Vendedor, gerente, subgerente. Aí começou o modelo franquia de Cherquete. Quando eu chego na franquia para ser supervisor, a gente tinha 20 e poucas lojas de franquia. Era o começo mesmo. Um departamento pequenininho. E eu sempre pensei, isso aí é o futuro da Mr. Cash. Porque franquear é o futuro, onde você vai passar toda a sua expertise para todo mundo, know-how. E você vai aprender muito, tá? Eu aprendo muito com os franqueados, tá? Você aprende muito e eles têm umas ideias que você fala, meu Deus, pô, eu tô aqui sentado, às vezes no escritório, fico aqui pensando o que vai acontecer e, de repente, o que tem? O cara tem uma ideia, pô, fabulosa. A gente estava brincando lá no começo, a ideia do compre um sapato meia, e ganhe uma meia. Isso aí foi uma febre. Mas, enfim. Então, eu fui para a franquia. Quando chegou, fiquei 2 anos na loja, de vendedor a gerente.
2 a 3 anos e depois eu fui para o departamento de franquia. Quando eu cheguei no departamento de franquia, era assim, era mato alto mesmo, porque a gente não sabia nada em relação a... Já existia um departamento, mas ele não era... Ele não existia o seguinte, o grande segredo, que era ajudar o franqueado a comprar, a OTB. Por quê? Porque o Ari sempre foi rígido em relação ao seguinte, a compra do franqueado. Ele nunca quis que o franqueado comprasse demais. E a gente aprendeu isso. Não pode. A tua capacidade de compra é X, você não pode ultrapassar. E essa que foi a história da Mr. Cash. A gente começou a segurar as compras do franqueado e foi criado um departamento de planejamento. Planejamento, OTB, aí a gente fala um pouco, o Galo, na função dele, no começo, que era planejamento e comprador, a gente começou a olhar muito. Existia uma pessoa chamada Luiz Antônio, né? Que era o nosso professor, né? Ele veio da Mesbla. Luiz Antônio, ele veio da Mesbla. Parece o Luiz Antônio Seco, mas... Não é o Seco, mas é o mesmo nome e também na Mesbla. É o mesmo nome, e a metodologia é exatamente a mesma. Eu já tinha trabalhado com o Luiz Antônio, sabe onde? Na Company. Caramba. Ele já era o gestor da Company, aí um dia desse, quando eu fui pro escritório, aí eu entro no elevador, ele falou assim... Você tá fazendo o que aqui? Eu falei assim, Luiz, eu tô trabalhando na Mr. Cash. Ele falou, não acredito, você veio da compra e agora tá aqui. Mas, enfim, Luiz Antônio é uma personagem que a gente agradece muito, porque a visão dele em relação a toda essa parte de compras, abriu o nosso caminho. A gente sempre focou no famoso Pareto, né? A gente fica assim, doido. O Ari, eu vou só voltar um pouco do Ari, que... O Ari, no começo, ele fazia todas as viagens internacionais, né? E começou a levar o seguinte, ele começou a levar o estilo, né? Ele, vamos, todo mundo estilo. Daqui a pouco, o que ele faz? Eu vou levar o comercial. E essa jogada do comercial... Maravilhosa. Porque o comercial entender em que ponto o estilo tava. Exatamente. A gente convencer que o marrom ia acontecer pro comercial. Perfeito. Quando que achar que a mulher é de biquíni marrom pra praia, gente? Marrom tá aí. It's the new black. Não, exatamente. Era exatamente isso, essa visão. E ainda tinha um outro detalhe. Ele tinha um limitador de SKU. Eu sofria, porque com o tempo eu virei supervisor, comecei a tomar conta da gestão da franquia. E o que acontece? O meu franqueado sempre queria SKU demais. Claro. E eu não, eu tinha que... E aí, como é que eu vivo esse mundo? Por que o franqueado queria muito SKU? A gente está espalhado no Brasil. Sortimento. Aqui só vende azul, ali só vende vermelho. Aqui preto não funciona. Perfeito. E a gente teve que aprender isso e tentar tirar o máximo disso. Era Pareto o tempo todo. Era o seguinte, eu lembro que era 100 SKUs, que ele falasse, a gente só pode 100 SKUs, Celso. Aí eu chegava pro Galo, arruma mais uns 10 SKUs. Aí ele tinha um armário, ele tinha um armário que ele guardava. Tá aqui, toma aí, ó. Conta pra ninguém. Eu tenho no provão, aí também fez no provão que eu falo, estilo, guarda. Não, pedir, surge. Já surge. Aparece. O Galo era o mestre. Todo semestre acontece isso, né? O Galo era um mestre que ele falou assim, preciso, ele tá pronto. Aí ele falou assim, mas a história... Então, aí a Mr. Cash já começa a focar na franquia. E tem a gente trabalhava ali no Ipanema. A franquia era no 3º andar, o estilo e a diretoria... No 8º. 8º. E eles viam o mar. No nono. Eles viam o mar e a gente olhava o prédio da frente. Aí eu ficava brincando com a Ari, olha, quando a franquia vender mais... Eu quero olhar pro mar. Óbvio, claro. Aí ele, claro. Aí como a gente começou a vender mais, né, começou a ser significativo o departamento de franquia, aí eu falava, e aí, vou pro 8º andar, 9º, mas eu não lembro disso. Eu não lembro disso. O modelo de negócio da Mr. Cat é a franquia. A franquia. Num quarto temporal, de lá pra cá, você falou, eram 20 e poucas lojas, hoje, 2025, são quantas lojas franqueadas? São 98. 98 lojas franqueadas e 4 próprias. 102 lojas no total. Exatamente. A gente já teve aqui no nosso podcast o Rodrigo da Solier, Renata da Sonho dos Pés. Até então, essas duas marcas de sapato, ambos femininos. Vocês têm feminino e masculino também, talvez sejam os primeiros. Esse é o a estar com a gente. E o modelo de franquia de negócio de sapato é muito peculiar, né? Você não tem mais a fábrica, você tem a gestão do negócio do Open to Buy, esqueleto de coleção, sell-in, e ele compra direto do fornecedor, franca, enfim, zonas
produtivas desse caminho. Uma curiosidade que a gente sempre tem, o nome é Mr. Cat e a logo... Não, já soube que a fábrica era, não sei o que, gato. Cara de gato. Cara de gato. Acho que a razão logo social... É um pato. Gala vai Por que explicar tem um pato se o nome é Mr. Cat? Essa curiosidade, Cara, o nome sempre nos pega. A gente estava conversando sem saber que havia essa pergunta, né? Assim, tem várias Histórias? Várias histórias. Pô, legal, que eu né? vou meio assim A também. do meu pai também tem, mas são meio proibidas para menores de idade. Depende da hora que a pessoa assiste podcast, ela não pode ouvir a versão. Aí tem a versão Nossa, é light, criminal. é light. A primeira que tem é que tem aquela história de que o pato é um símbolo de qualidade, não sei o quê, e a Mr. Cat tem o pato por esse motivo, né? Mas assim, aqui eu ouvi do Ari, né? E tô falando aqui em primeira mão, né? Uma vez a gente estava conversando, né? A gente, no meio do trabalho, a gente fazia sempre essas perguntas. Ele falou assim, não, me surgiu o nome Mr. Cat, porque, cara, ele é um cara que gosta muito de animais, né? Ele tem uma irmã que gosta também muito de animais, adora gato. E ele, cara, resolveu fazer o nome Mr. Cat. Só que ao mesmo tempo que ele queria... estava buscando uma logo para a marca, só que ele achava que não deveria ser o gato, né? E ele tinha uma admiração muito grande pela arquitetura daquelas casas da Nova Inglaterra, daquela nova aristocracia americana, que tinham aqueles quadros de caça e etc. Aí ele achava aquilo muito requintado. E ele gosta muito também, tem muito como referência as lojas da Ralph Lauren. E as lojas da Ralph Lauren têm alguns elementos... Tem uma pegada de caça. Dessa história de caça. Tem. Então, nesse universo, ele encontrou o pato para fazer esse link, né? E aí, cara, na época até teve uma briga dele com o Beto. Ele falou, pô, o nome vai ser Mr. Cat, vai botar um pato, um bicho não fala com o outro. Ele falou, meu irmão, vamos nessa porque vai dar certo. Eu quero que um bicho não fale com o outro, mas vai dar certo. Vambora. Mas é harmônico, assim, que você não fica, tipo... Você não assimila. Você não fica se questionando, né? Porque assim, estranheza. eu acho até porque a marca é tão forte que passou por cima desse detalhe, né? Sim. Mas assim, isso foi o que chegou... Até então, né? Em todos os seus anos, assim, vendo o estilo, a evolução, tudo isso, teve alguma mudança de comportamento? Assim, a gente brinca, tipo, como a gente falou agora, o biquíni marrom não era considerado algo que não usava e que hoje usa. Não, teve. Assim, a mudança mais significante foi a entrada do sapatênis, né? Porque a Mr. Cat, ela sempre foi muito clássica. Não existia tênis na época, lá em 90 e pouco. Cara, 94, 95, era mais sapato. Então você tinha topsiders, drives, aqueles mocassins, né? Os sapatos montados, né? Que eram os derbys, os oxfords. Então, a nossa loja era voltada para esse tipo de sapato clássico. E tinha loja de tênis que eram os tênis de performance. Cara, criou-se o sapatênis. E a gente teve uma resistência muito grande para entrar com o sapatênis, né? A gente ficava, cara, não é a nossa cara, isso não vai dar certo. Referência. Exatamente. Cara, essa moda vai chegar e vai passar. E foi muita insistência, lembra? Foi uma coleção, não deu certo. A gente colocou a primeira, não deu certo, a segunda não deu certo, foi devagar. Cara, até que teve uma hora que, o negócio pegou, cara. E aí foi o grande lance da Mr. Cat. Acho que foi onde a gente teve o maior crescimento. A marca explodiu, né? E esse, para mim, foi o maior movimento. E aí, cara, essa história do sapatênis, ela acabou declinando, né? E hoje, hoje a gente tem os tênis, né? A gente tem os tênis característicos que a gente cria muito em função de moda também, né? Tentando pegar os movimentos de moda da atualidade. E existe algum elemento de vocês, assim, que tá desde a primeira vez? Por exemplo, a Blue começou com biquíni de lacinho jeans, né? Começou com jeans, se tornou biquíni de lacinho, e toda a coleção tem biquíni jeans, assim. A gente é muito referência, é algo que a gente carrega desde os anos 70. Tem o nosso é o Topsider. O Topsider é o sapato, cara, que a Mr. Cat faz como ninguém. Sim. A construção, assim, é uma construção muito complexa de mocassim, né? Que a gente for falar de construção de sapatos, é uma construção que ela é difícil e ela tem tudo para dar errado, né? Então o sapato ele tem que ser feito, a modelagem dela tem que ser muito bem feita para que ele tenha o caimento certo no pé. E aí aí falando de construções de sapatos, você tem inúmeras construções dentro do Topsider. Às vezes você olha lá
um topsider um custa 300, outro custa 500, outro custa 1.000. Mas é porque são construções dentro de um mesmo sapato que são totalmente diferentes. Aí eu vou te dar um exemplo, assim, o topsider ele tem aquela costura de pala, né? Aquela costura. O topsider mais clássico que tem, aquela costura ela é feita manualmente, costurada na forma. Então tem um profissional que ele fica com um cavalete, né, com o sapato na forma, e a pala é aberta e ele vem costurando com a suvela manualmente. Então ele faz com que aquele caimento da pala ele caia certinho. Então tem essas diferenças e às vezes o cliente não consegue entender isso. Mas assim, o nosso ícone, assim, ao meu ver, é o topsider. É um produto que a gente sempre tem e é o que tu tem até hoje, né? Lá antigo da fábrica. Tem um esquema do pedaço de couro, né? Que é importante falar. Que você usa um couro direto, você não tem que cortar. Né? Não, exatamente. Não. Isso aí deixa o sapato mais caro, porque tem que ser perfeito o corte. E o mocassim, né? Ele é um sapato que ele é feito ao contrário, ele é de baixo para cima. Então ele pega o couro pela parte de baixo até fechar em cima. Então o consumo é muito grande, por isso que é um sapato mais caro também. Imagina, 48. Gasta muito mais couro. E o preço é super justo, não dá para competir nessa questão. E são dois, né? São dois, não é complexo. Eu tenho uma pergunta para você, Celso, porque 98 franquias, imagino que uns 60 franqueados, aproximadamente isso. Por aí, 50 e poucos. Cada um vai ter um e-mail de média. Vai ter o cara que tem 5, 6, tem o cara que muitos tem um. Exatamente. Ao longo de 27 anos aí de história, você também analisou perfis de franqueados, mudou muito. A gente vê, as pessoas falam assim, o comportamento do consumidor mudou, o comportamento do empresário também mudou, a mentalidade mudou, aquela história antiga de preconceituosa, tira sua mulher da pia e dê para ela uma franquia, que é até horroroso falar um negócio desse. Durante muito tempo falava-se sobre isso. Esse perfil do franqueado hoje em dia é cada franqueado mais profissional, um franqueado que entende de gestão. Conta um pouquinho sobre o que você vivenciou do mercado de franquia dos últimos anos. A pergunta que nem estava na pauta, a pergunta da troca de ideia. E como é que você vem percebendo esse momento de know-how do franqueado com a marca e já trazendo um olhar de futuro também, né, desse novo perfil? Não, perfeito. O que acontece é o seguinte, antes, geralmente, era... Eu vou dar para o meu filho um negócio, vou dar para minha esposa um negócio. Só que o que acontecia? Você não tinha o franqueado profissional, o multifranqueado. É aquele que tem várias marcas, que ele consegue, ele tira dinheiro daquilo. Então, o que mudou assim que a gente fica assim... eu vou falar da primeira franquia que eu abri e agora das últimas. A primeira coisa, DRE. O franqueado hoje em dia ele chega perguntando, DRE, quanto vai sobrar? O que vai acontecer? Antes não, antes a loja era bonitinha. A loja do Mr. Cat, não posso nem falar, mas ela é muito bonita. Você olha, ela é imponente, arquitetônico. Graças ao Ari também. Inclusive, só voltando, só vou falar dessa parte de arquitetura. Inclusive, a gente fez agora uma reforma em várias lojas, Rio Sul Plaza e Rio Sul Plaza, Nova América, Norte Shopping. E o que acontece? Projeto do Ari. A gente foi lá e falou, Ari, dá pra... Aí ele, que maneiro. Ele amou a marca. Primeiro a gente brinca, daqui a pouco... Já tá um desenho pronto. Num minuto. E vai. Então, o que acontece? Então, era o seguinte, eu quero uma loja bacana, uma marca forte, eu vou comprar sem olhar o seguinte, sem olhar o resultado. Hoje em dia, eles olham o resultado. Eles olham o resultado, eles começaram a profissionalizar também o gerente, que antigamente colocava qualquer pessoa, só que o mundo era o filho, mudou. Né, o dono da franquia, que às vezes exatamente, o mundo mudou. O vendedor e o gerente, eles têm que ser mais profissionais. E eles vão ser cobrados pelos KPIs. E hoje em dia, inclusive, toda a parte de supervisão de loja, quando ela vai fazer o checklist, ela já sabe todos os KPIs, o que ela vai encontrar e se existe uma evolução. E o franqueado, ele tem uma nota. Ele tem uma nota, olha, a sua loja, sei lá, vou chutar aqui, tirou 6. A sua loja tirou 9. Então, eles ficam... existe o seguinte, existe uma integração que como eu vim da supervisão de loja, como eu vim de loja... Essa análise de KPI. Exato. Isso é direto. E a gente olha muito. E todo esse KPI, a gente olha muito o seguinte, perfil de franqueado. Porque eu acho que tem que ser um casamento, né?
O franqueado tem que gostar da marca e a gente tem que olhar para o franqueado para ver se esse franqueado ele vai nos representar bem. Entendeu? Porque senão... Porque tem gente que até viralizou esses dias de alguma marca... É isso, não, tem que ser contra o franqueado. Tipo assim, não, tipo, eles que se fernem. Não, gente, é exatamente isso. A gente faz gol pro mesmo lado. Exatamente. Eu não posso querer deixar seu estoque lotado e você ficar endividado e depois, o problema é seu. Pelo contrário, quero que você gire porque um sucesso depende do outro. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Não, né? exato. É nosso sócio, é nosso parceiro. A gente tem que ter uma relação de amizade. A gente tem um showroom 2 vezes por ano para o inverno e o verão. E o que acontece? Todos os franqueados, eles vêm na nossa casa, vou falar assim. E o que acontece? Cara, existe a integração. E a coisa mais importante numa franquia é relacionamento e integração. Porque se você não tiver isso, acabou. E a gente tenta, é o seguinte, e a gente tenta também fazer adaptar o consultor de campo com o franqueado. Porque existe, às vezes eu posso não gostar do Galo, mas de repente, o que acontece? Começa a gostar de você, Michel. Porra, o Michel é legal. E eu preciso disso, tem que ter dos 2 lados. E isso aí faz muita diferença, tá? Esse relacionamento faz muita diferença. Pode ser nós e eles, né? Não, nem pensar. Só essa preocupação. Esses caras são nossos sócios, né? Claro, Essa que é a história. Vivem teu sonho, né? Exato. Eles compraram o seu sonho. Exatamente. E só essa visão que você falou antes de tudo, da preocupação do sell-in, não só com o sell-out, né? Sim. Você tá preocupado se a compra do cara vai ser sadia, porque você não quer que ele se entupa de estoque. Pra você é ótimo, vou receber o rebate da cadeia, vou receber o royalties da cadeia, enfim. Não. Esse cara que se dá... Pelo contrário, esse cara tem que estar sadio, ele tem que entender do DRE dele, tem que entender do fluxo de caixa dele, tem que entender do sell-out dele para eu poder ter longevidade. E por isso, talvez seja um dos segredos que a empresa tem 44 anos de história. Né? E eu vejo muita gente nisso, assim. E por mais que hoje vocês não sejam mais uma empresa familiar, esse cuidado, né? E essa cultura ficou dos sócios em vocês, assim. Porque nós também somos uma marca de 53 anos, mas a gente entende que não é a última linha que importa. O interessante é que não somos só nós que temos 30 e 27 anos. Nós temos franqueados de mais de 30 anos. Mais de 33 anos. Então, assim, se eles estão junto com a gente, é porque o negócio é bom pros 2 lados. Né? A gente tem esse carinho pelos franqueados. É até engraçado quando eles vão lá entram na sala de não, eles entram, você em casa. Pô, faz o sapato assim pra gente. Tem a gente faz. Cara, a gente tem gente que tá lá pra ouvir. A gente não tem franquia, mas tem multimarca. E tem muitos clientes de multimarca que compravam com o Davi. TV pequenininha. Eu entrava no gaiolão, metia a mão nas caixas. Naquela época eu fazia tal coisa. É esse relacionamento que, cara, sem sombra de dúvida, a gente sabe... Dado do IBGE diz que 80% das empresas quebram no Brasil em até 5 anos. Sim. A gente é, irmão, muito herói de estar aqui até hoje. E eu não tenho dúvida que... A gente tá na segunda geração. Segunda geração, né? Que da primeira para a segunda geração, 55% das empresas não suportam uma sucessão de pai para filho. Sim. No caso da Blumen, ainda mais, o pai faleceu. Então é uma ruptura brusca. Então é mais um desafio ainda. Mas é muito legal e eu não tenho dúvida que é esse olhar de longo prazo, de preocupação com todos os stakeholders da cadeia, com os franqueados. Imagino que seja um relacionamento muito bom com os fornecedores de vocês, com os fornecedores, na verdade, assim como com os franqueados. E é um tema muito pertinente nos dias atuais, porque saiu uma matéria semana passada sobre o PCC estar investido em franquias consolidadas para lavagem de dinheiro. E aí, hoje, está sendo muito discutido o papel da franqueadora no olhar estratégico do negócio para não permitir que sejam feitos negócios fraudulentos. Aí você começa a imaginar uma porrada de coisa. Mais um dos olhares aqui que vira uma discussão para horas de podcast é a preocupação dos KPIs do seu franqueado. Se você faz uma boa análise, você fala, pô, esse cara tá alguma coisa errada. Esse cara não pode vender 90% do dinheiro na loja dele. Alguma coisa tá errada. Não pode ter um PA de 15, essa vendedora aqui, num domingo, 5 da tarde. Mas esse é um papo para mais para frente. Mas com certeza esse olhar próximo de KPI, você consegue sentir o cheiro do negócio quase sempre. Você não precisa estar lá, você consegue perceber pelos números. A gente olha bastante cobertura de estoque. Sim. Porque o que acontece? Não adianta. Tô comprando sem parar, minha cobertura tá... Vou chutar aqui 10. 12, não 6, dá. 5. Não dá. Não dá. Então tem alguma coisa errada. E a gente começa. A gente faz a gente começou um programa de troque seu estoque antigo por um novo.
A gente tenta pegar uma parte do estoque antigo, do franqueado, a gente bota no outlet e a gente paga um novo para ele. Por quê? Para ele rodar, para ele girar. Para ele girar. E tem um outro detalhe que é muito importante, que a gente fica de olho o tempo todo, tá? O CTO. Bom tema a ser discutido aqui. O CTO do shopping. Para quem não está acostumado, CTO, custo total de ocupação, é o valor que engloba o boleto por completo. Exatamente. Porque às vezes o cara fala assim, não, o aluguel do shopping é 8 mil, aí de condomínio é mais 6, de luz é 2, de promoção é 4, aí o boleto é 25. E vocês devem ter uma questão igual a nossa, contratos antigos. É isso. Aí quando brota assim naquele shopping que a gente não vai falar o nome aqui, fala que assim, tá pagando a mesma coisa aqui? Eu duvido. Loja na Barra, você olha pra loja do lado, você vê, impossível essa mulher ganhar 55 mil de aluguel. Não tem tá como. assim, me engana. É impossível. Aí você conversa com o superintendente, não, contrato de 4 anos. A gente é um time de expansão que fica de olho, tá? E o que acontece? Esse trabalho começou a ser feito esse ano. De ir tentar negociar com o shopping, só que a negociação ela dura 3 meses, então a gente tem que botar lá na agenda, daqui a 3 meses tem que lembrar. Quando não deveria ser, né? A verdade é essa, não deveria ser. O shopping ele tinha que ter um olho no futuro, né? O que vai acontecer. Do shopping era o fluxo. Exatamente. Hoje você não está contando com o fluxo de shopping, não. pelo contrário. Não, assim. exatamente. Se você não for para outros canais, acabou. Como o Michel fala, o e-commerce é a rua mais movimentada do mundo. E que por mais que a compra seja, né, feita presencial, boa parte dela é decidida no online, a gente sabe disso, mas que de fato era o ponto de contato. Hoje não mais, assim. Não, mas... Esse calçado mesmo, que é esse preto, o que acontece? Ele tem uma história, né? Ele tem tecnologia, etc e tal. Geralmente o cliente já olha no digital e ele já sabe o que ele quer. Ele chega lá, eu quero esse sapato aqui, tamanho 42. Aí, mas eu nem apresentei. Claro, ele já viu tudo. Ele, já fez a venda no online. A gente fala muito isso, que hoje, na época do meu pai, vitrine era o ponto de contato. Sim. Hoje a gente tem que ter TikTok, live shop. Botar na frente live shop agora, já tem outra marcada. Isso aqui, quase que a menor parte do nosso tempo é sobre o vender. Sim. É sobre engajar, criar comunidade, conteúdo, uma geração que tá vindo nova, que você tem que se conectar com ela e falar, caraca, gente, era muito mais fácil, né? A compra física para essas gerações mais novas é muito mais difícil, né? Eles procuram sempre os canais digitais. Né? E tem um negócio legal, a gente estuda bastante sobre isso, né? E o dado americano, mas ele pode ser muito similar no Brasil, expurgando ali algumas pequenas diferenças. 80% das transações elas são físicas, mas a intenção de compra ela começa no online, que é isso que a gente está comentando, né? Então o cara viu no TikTok, viu no Instagram, viu o influenciador usando, viu alguma foto de um amigo com tênis, e aí ele curtiu, quando ele curtiu ele cai no Instagram da marca ou no influenciador da marca, vai no site, no e-commerce, e ele vai na loja física para testar, no caso de vocês mais ainda, né? Para botar no pé, aperta, tem o calo, o joanete, não tem, meu pé é 39, 38 no direito, e ele experimenta e compra, só que você não consegue oferir aquela transação como a loja do Shopping Vitória que fez aquela venda, porque ela veio do impacto no Instagram ou veio no impacto da loja de Natal, alguém usando lá e aí você não, aonde passa a venda não necessariamente é onde veio alguém da compra. É muito legal vocês terem 102 lojas porque você pulveriza isso. E tem um outro dado importante também que a gente viu na NRF desse ano, é que a abertura de uma loja num ponto físico aumenta 30% da venda naquele espaço, naquela cidade. Porque o cara sabe, se der algum problema eu posso trocar. Se eu quiser experimentar eu posso ir lá. Se eu sei que essa loja é de verdade porque ela abriu aqui na minha rua. Então isso é um fortalecimento de marca que favorece, a loja física não morreu, a expansão de franquia como vocês estão fazendo tem muito valor, tem muito espaço ainda sentido, e fortalece os canais. E é o que você falou, não é mais a venda que vem, é a venda que vai. É o que vocês estão trazendo de olhar. E acho que assim, quando a gente fala de visão de futuro, a gente vê que a expansão de franquia é um caminho, né? Um lugar. Mas e quando fala de estilo, assim, porque exatamente a gente pensa... Muito quando a gente fez os 50 anos da Blue Man, a gente pensou, qual vai ser a Blue Man dos próximos 50 anos, né? Eu brinco que até aqui foi o nome do pai, daqui pra frente o nome dos filhos, já que nós temos 2 filhos. Aí a gente entendeu que eu queria... Eu entendi que eu queria muito um infantil crescendo, uma geração... porque ele questão tem pouco isso, não vende nada, vai vender. E eu tô plantando minha sementinha. Mas, e também como se comunicar com esse jovem que, no fim do dia, se a minha lycra é a melhor de todas, que a gente não sei o que lá, ele não tá nem aí. Sabe, ele quer que a gente dança no TikTok,
o interesse dele não tá na qualidade do melhor mocassim ainda, assim. Então como é que vocês veem como o estilo agora de trazer o público mais jovem? Então, uma vantagem da Mr. Cat é que ela é uma marca clássica, né? Então, assim, por ser clássica, não quer dizer que ela é antiquada ou fora de moda. O clássico, é básico, é atemporal. Então, dentro desse movimento, a gente teve uma sacada muito legal para tentar pegar esse público, porque a gente estava enxergando exatamente isso, né? O nosso público estava envelhecendo, uma marca de 40 anos, quando foi lançado, o cara de 20 está com 60, né? Então, essa geração estava sendo perdida e a gente não estava conseguindo captar esse tipo de cliente, né? E aí tiveram vários movimentos dentro da marca. Cara, a primeira coisa que você pensa em pegar o público jovem é fazer o produto para o jovem. Só que muitas vezes o jovem ele não está conectado na tua marca. Passei por essa parada aí. Né? Ele não está conectado, ele não enxerga você como uma marca de desejo dele. Ele tem as marcas de desejo. A gente fez isso 3 anos atrás. Aqui, né? A gente fez isso 3 anos atrás. Então, mas tô me reconhecendo. A gente não conseguia conectar. Então, cara, nós perdemos várias coleções tentando fazer sapato, cara, que o garoto de 25 anos queria a marca X. Que eu quero um tênis vulcanizado. Que vulcanizado é aquele tênis, cara, básico. Cara, eu tenho a marca A e B. Eu não quero um tênis vulcanizado da Mr. Cat. Aquilo ali não traz valor nenhum. E aí o seu cliente fiel não se vê naquela comunicação. E o meu cliente fiel não se vê naquele produto. Então isso cria um conflito absurdo. Cara, eu comecei a perceber uma coisa. Que estava tendo um volume muito grande. Foi mal. Estava tendo um volume muito grande de jovens entrando na loja para comprar sapato social. E você fala, cara, o jovem comprando sapato social. E aí eu comecei a perguntar, porque a gente tem essa mania, né? A gente começa... tá na loja também. Exatamente. A gente começou a perguntar, começou a buscar, cara, quem é esse cara que tá vindo aqui? Estagiário de direito. Estagiário daquilo. O cara tá começando. Então a gente começou a buscar aquele cliente que estava começando a ingressar no mercado de trabalho, que muitas vezes estava sendo influenciado pelo pai, que o pai conhecia a marca. Pelo padrinho, pelo tio, pelo pai. Exatamente. Pô, o garoto ia começar a trabalhar, estagiar numa firma de direito, porra, preciso de um sapato, pai. Cara, vai na Mr. Cat que lá tem um sapato legal que eu uso, cara, que tem um preço bacana, sapato confortável, durável, com preço justo. E aí a gente começou a ir nessa batida, entendeu? A gente começou a captar esse cliente. Com esse mesmo movimento, a gente teve outra sacada. Cara, veio a pandemia. E a pandemia mudou todo o perfil de consumo do homem, principalmente. O cara passou a deixar de usar um pouco o sapato. Mas social. O sapato social. Mas a gente ainda continua vendendo muito bem. Caiu um percentual dele um pouco, mas a gente continua vendendo bem. Eu pensei em fazer criar um tênis, uma categoria de tênis que chama Office Sneakers, que são os tênis de trabalho, que são mais voltados para a alfaiataria. Então são tênis que você vê que eles são mais sóbrios, geralmente são monocolores, são com couros mais refinados. Né? Então você consegue atingir esse cliente, né, através desse produto. Porque o cara que está começando a trabalhar, o jovem que quer trabalhar, cara, o cara não quer gastar 700, 800 prata num tênis. Para trabalhar, ele pode gastar no final de semana para, cara, sair com a namorada, para sair com os amigos e tal. Mas para trabalhar, cara, ele tem uma outra opção. E pra gente tá tudo bem a gente ser reconhecido por um bom produto que atinge esse nicho de cliente. E isso é tão interessante que a gente, numa última reunião que a gente estava tendo com o pessoal de marketing, cara, eles fizeram um levantamento da faixa etária que estava acessando o nosso Instagram, cara, e há uns 3, 4 anos atrás,
tava de 35 a 55. Cara, a gente já tá de 25 a A 45. gente é muito gênio de marca. Pô, Entendeu? esse é o nosso discurso. Então, essa foi a sacada. E a gente tá indo nessa pegada. E muito parecido assim, com a gente, porque quando a gente fez o rebrand, rejuvenescimento de marca, a gente entendeu exatamente isso, que a gente mirou numa pessoa que não se conectava com a gente, não via na mas gente botava essa ali inspiração aquela da marca. persona. Então, assim, você não engajava com o público dela, com a audiência dela. A nossa cliente olhava, gente, por quê? Que essa pessoa branca, sem humor, sem nada ali, representando uma marca que é Sem tão... sal, sem sal. sem sal e E sem aí sol. a gente entendeu que a gente tava mirando no lugar, querendo agradar um público que não era o nosso. E aí, e que eu acho também muito parecido, que conversando até com a Carol, que também tem uma marca de biquíni, da Macai, e eu falei, cara, você construiu uma comunidade, isso é tão maneiro, mas eu com 53 anos de idade, qualquer comunidade que eu crie agora, eu excluo outra, assim, como é que faz isso? É muito difícil. E ela falou, É um cara, pra mim movimento muito vocês são difícil. família. Sim. É isso, não é nem a família tradicional, sabe? É aquela coisa, tipo, da mãe que apresenta, Sim. te conhece, exatamente isso, sabe? Exatamente Aquela isso. coisa, o cara que sabe que tem qualidade vai comprar e não é pelo hype, Que é assim. muito similar. Totalmente É similar, muito é similar. isso. Tipo, o primeiro emprego de um... Às vezes até a própria... No Natal vai dar, você começa a trabalhar, a faculdade se forma, então aqui o seu primeiro Mr. Cat, sabe? Então, a gente até... Esse é um nome legal, meu primeiro Mr. Cat. É legal, né? Achei legal. A gente- formatura. A gente também. fica muito tentando se reinventar, às vezes, cara, por influências externas, né? Mas, cara, essas influências externas, elas não fazem parte do teu DNA, né? Então a gente tem que buscar, cara, a nossa autenticidade, né? Isso eu acho que é o mais importante, né? Para as marcas hoje em dia. Não perder a essência. Não Até pode aquela perder a história do essência. sapato que a gente sempre fala. O sapato, além dele carregar o peso do teu corpo, o que ele faz? Ele te leva para os momentos. Então, o que legal. acontece? Aí é o primeiro emprego, é o casamento, é as férias. Então, isso faz diferença. Isso é uma memória afetiva. Isso a gente tem muito. Isso é a força da marca. E no judaísmo a energia fica no sapato, né? Perfeito. Tanto que a pessoa quando falece, Aliás, a gente tem que cortar. tem que cortar os sapatos. A gente aprendeu isso, né, É. Mari? E é legal assim, simbologia de traçar novos passos e tudo mais. Quando a gente casou, eu comprei um sapato. Inclusive, acho que eu só usei no dia do casamento. E o seu sapato do casamento O meu tá sapato tá no numa redoma de casamento, ele vidro. Tá Pô, legal. moldurado numa redoma de vidro que fica na nossa estante, assim. Mas A data do nosso casamento. é a história que ele E- me falou do Topsider. O Topsider, esse Topsider que eu tenho, foi o meu primeiro sapato da Mr. Cat. E eu guardo ele como se fosse assim uma joia. Ele às vezes, eu quero ver como é que foi me manda construído. foto Eu falo, aí, não, né? manda foto. Porque depois vai e nunca Vai mais sumir, não volta. Não Então, volta o talismã tá lá. Mas é muito importante o acervo, assim. Foi uma coisa que tinha um acervo lá do meu pai, que eu meio que, tipo, adolescente, né? Eu assumi muito nova, não via valor. Mas eu guardava ele ali. E aí, se passaram 15 anos que eu tô à frente da marca, eu parei pra pensar que dos últimos 10 anos eu não guardei nada. Aí eu falei, gente... Aí eu fiz, tipo, essa ação que vocês fizeram no meu Instagram. Tipo, me dá um biquíni antigo que eu te dou um novo. Mas aí a pessoa, o cliente, eu botei no Instagram pra cliente mesmo, assim. Recebi várias paradas muito maneiras. Pô, Óbvio que eu legal. escolhia, eu olhava e falava assim, não, isso faz sentido. Já tem isso no meu acervo, não tem. Mas eu recuperei coisas de 30 anos isso é muito atrás. Cara, eu Isso é adoro. muito legal. A gente que trabalha com sapato anda olhando pro chão, né? É horrível. Olhando pro pé das pessoas. Cara, quando eu vejo um sapato antigo, assim, o cara com um sapato antigaço lá, da época de 90, lá, cara, me veio um filme na cabeça, eu juro por Deus, me dá vontade de falar pro cara assim, cara, pô, vai na loja, pega um sapato novo. Troca Me aí, dá cara. esse. Sapato. Me dá Me esse. dá maior vontade, mas eu fico sem graça. Mas eu tiro Isso, foto. cara, né? Tira foto, Cara, a gente tira foto. Pelo cara. A gente Mas é muito legal, porque você especialista, vê um tira foto produto do pé. antigo, cara, que o cara tem até hoje. Às vezes não é nem o primeiro dono, às vezes o cara deu para outros, enfim. Sim, também. Mas, cara, o produto tá lá, entendeu? Então, cara, isso é um Essa história símbolo de que eu qualidade. achei em Paris, num site de um enjoei de Paris, a primeira estampa que o Chico, que tá com a gente há 38 Designer. anos, fez. Pô, Maria. E ele começou lá, ele era auxiliar de máquina. Um dia meu pai passou, viu um rabisco dele, tipo, cara, sabe desenhar? Sei. Caramba. Faz uma estampa aí pra mim. Assim. E o Chico, tipo, cara, nunca fez uma estampa na vida. Fez, mas em Paris, assim, tipo, 4 euros. Tipo, Caramba, Legal, sai. olha, muito E legal. eu acredito que o grande desafio das marcas que têm muitos anos de história é que
muitas delas pode ainda ter o fundador sentado na cadeira, às vezes criativo, às vezes na gestão, às vezes não, no caso de falecimento, no caso de venda, no caso de sucessão. E aí, naturalmente, algumas coisas podem se perder ao longo do caminho. E é o que você falou, a gente já vivenciou isso muito, né? Teve a época que tudo era plus size. Tem que ter plus size, tem que ter plus size, porque plus size vende muito. Aí você montava plus size, mas não botava modelo plus size para tirar foto. Não tinha na loja uma exposição de VM que faria do plus size. Aí depois fala, não, pet, todo mundo tem cachorro e gato. Vamos fazer linha pet. Aí não tinha pet para tirar foto direito. Na loja, muitas mulheres que compraram roupa pet pros filhos, sem saber. Aí eu falo, pô, tem um buraco atrás pro rabo, mas meu filho tá de fralda, não entendia muito bem. A gente passou por isso e a gente escutava esse... Isso é verdade, tá? Se você comprar uma roupa pet, traz que a gente vai trocar pra roupa infantil, que acharam que é então fortalecer o infantil. Faz uma costura no rabo do pet. Mas isso aconteceu de uma grande forma e quando você para pensar, é o básico bem feito, é voltar ao normal. O Luiz Antônio Seco fala que seja ótimo naquilo que você é bom. A gente gravou com a Renata Moitinho, que também é a terceira geração. O avô fundou, o pai tocou, ela que toca. É 2,5, porque tá dando certo, não quer cair na terceira. É verdade. E porque da minha forma, da primeira para a segunda é 55% quebra, da primeira para a segunda para a terceira é 90% quebra. Então, é realmente preocupante. Mas ela falou uma frase que é muito verdade. Assim, se a minha marca não existisse hoje, o que as pessoas sentiriam saudade? E aí você começa a repensar, cara, o que as pessoas sentem saudade se eu não existir amanhã? E ela falou, as pessoas estavam órfãos da minha marca que estava viva. E aí ela deu um passo atrás para entender o que o cliente dela queria. Que é basicamente isso que a gente está falando aqui. As distrações acontecem porque o mercado vai tendo suas mudanças e a gente acha que a gente tem que mudar, quando na verdade é acompanhar a nossa essência, acompanhar o nosso core e por aí vai. E tem um outro ponto que é muito relevante, a gente vem vendo isso cada vez mais forte agora e imagino que vocês já tenham esse olhar também, que são muito antenados, mas existe a economia prateada dos 50 a mais. A gente sabe a pirâmide etária no Brasil se invertendo, menos crianças nascendo, taxa de vida, enfim, expectativa de vida cada vez maior no Brasil. A gente tem uma economia da economia prateada dos 50 a mais que detém 35% da renda brasileira. É muito dinheiro. E não tem boleto dos filhos, não tem faculdade dos filhos, não tem mais uma porrada de gastos ali e quer gastar para si, porque o cara que tem 65, 70, tá viajando, tá fazendo kite, tá saindo na rua, separou, a esposa separou do marido. Tá transando. A mulher quer conforto, quer, sabe, praticidade, quer usar um tênis desse porque vai apertar, tem joanete no pé, tem calcanhar, tem esporão de calcânio. Quer estar na moda e não tem ninguém se comunicando com eles. Porque você imaginar, não quero falar com um público mais velho, porque esse público já não compra mais. Pelo contrário. É um público totalmente aquecido. Então, produtos que são para esse cara de 60 que comprava com 20, cara, ele está acompanhando e está seguindo essa tendência contigo. Quem fala com esse público domina o mercado. Exclui a moda. Não, exclui a moda. Exclui a moda. É o preto básico. É mesmo lugar do plus size, ou quando a gente começou a fazer biquíni para mastectomizados. Aí tem que ser rosa, só porque é outubro rosa? Então tá. Tipo assim, então você inclui no quesito da necessidade, mas exclui da moda. Então não você está tocando num ponto que eu acho é até meio polêmico falar disso, mas... Polêmica, prepara o corte aí, Hugo. Eu acho que prepara o corte de polêmica. As marcas mais antigas, elas são mais autênticas. Sim. Né? Depois que a moda virou matéria de faculdade, eu acho que a moda ela segue quase que um roteiro. Uma cartilha. E aí você perde a originalidade das marcas. É todo mundo querendo fazer a mesma coisa. É todo mundo querendo fazer a mesma cartela de cor. E às vezes o teu cliente não entende isso. Sim, entendeu? Boa. Então, a gente já estava conversando isso essa semana. Sim. Pô, cartela de cor, cara... 75% da cartela de cor eu tirei ontem do feminino. Foi ontem que eu tirei o relatório do ano. 75% da venda está em cores básicas. Sim. 30% no preto, 15% no tan, no off-white, no café. Então, acabou. Entendeu? E aí, às vezes, você inverte isso. Você faz 75% de cores que vão acabar parando lá na prateleira. Que o fornecedor quer te empurrar na tendência. O cara quer te empurrar na tendência. Isso não vai pagar teu boleto. Tá. Então, e por uma imposição da moda. Nada contra a moda. Mas eu acho que a gente tem que... Cada marca ela tem que saber muito bem onde ela está pisando. Porque tem uma diferença muito grande entre você tentar fazer moda
e o dever também de ser uma moda comercial. Porque no fundo das contas a gente tem conta para pagar, tem boleto para pagar. E aí eu passo pro Celso. Porque as contas são altas. Geral conta para pagar, geral os recebíveis pra gente pagar as contas. Não, essa história, a gente tem uma ligação, como o Galo, eu e o Galo, a gente veio de loja, então chão de loja. Isso é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte, o Galo passou uma parte comprando. E o que acontecia? Enquanto eu estava lá pedindo franquia, ele estava comprando. E o que acontece? Hoje em dia, é o seguinte, quando ele vai mostrar a coleção, a gente até brinca, fala, cara, isso tá horrível. Aí ele fala assim, ele não tem esse milímetro, ele fala, não vai vender não? Eu falo, não, aí vamos tirar, acabou. É simples as coisas. Agora, quando a gente começa a perder isso, o comercial não falar, não posso falar, porque se eu falar, vai o estilo... chateado. E o estilo vai querer botar aquele produto. Gente, eu quero é vender. Como eu sou mão direita e mão esquerda, eu sou diretora de crise. Aí eu fico, tá bom. Não, porque sabe o que acontece? Tem que ter essa sensibilidade. Ainda mais, o Galo, ele começou no masculino. Entendeu? E o que acontece? O masculino, a gente sabe que são as coisas básicas. O homem não muda muito. Ele fala assim, eu quero uma inovação, mas é pouca. Inovação é isso aqui, tecnologia, é o detalhe do acabamento interno. É a escrita aqui do solado, eu vi aqui embaixo. É isso. Dentro do básico. Eu concordo total. E quando eu brinco, eu sou mão direita e mão esquerda, porque eu sou diretora criativa, mas sim, no fim do dia... Sim. Os boletos têm que se pagar, porque o quinto dia útil. Independente do resultado. E aí eu falo, cara, eu converso isso muito com estilo, porque é isso, 78% vai ser uma repetição de ranking, ali 20% é uma novidade, e aí fica ali... 10% é criação e dos do 10%, 5% tá bom. Delírio. É a tal pirâmide, né, cara? Sim, tem a pirâmide de produtos, assim, tem coisas que você tem que respeitar. A gente até, outro dia a gente estava separando lá, né? A gente tirou o relatório de Pareto para fazer separar os itens que iam continuar para a próxima coleção. E a gente estava no showroom separando, estava eu e o Thiago lá, que é o comprador hoje, o coordenador de compras, que trabalha com a gente também há muito tempo. Sim. A gente estava separando lá. E o Celso entrou, cara, sentou, aí a gente tava sentado assim, em volta dos sapatos. Cara, o Celso falou, cara, impressionante. Café e preto. Falou, cara, café e preto. Aí off-white aqui, outro ali, mas a base, 80% da venda. 80% não, ele era 65% da venda. Cara, tá dentro desses itens. Aí como é que você vai fugir disso? Não dá. E a gente tem um compromisso, sabe com quem? Com o franqueado. Claro. Então, se eu pego e abro muito SKU para ele, e daqui a pouco não girou, não posso. Então, a gente tem que tentar sempre. A gente sempre está falando, vamos reduzir SKU. Se a gente pudesse, a gente era Apple, né? 2 modelos. A cada 11 meses ele tem que ser trocado. Pô, vendi um sapato de 1 milhão. Acabou, mas meu maior arrependimento não é assim, né? Meu maior arrependimento é que o Davi quer um negócio que dura 5, 6 anos. A sunga, o cara fala, Michel, você é da Blue Man, cara, tem uma sunga que tem 5 anos, a sunga não acaba. O tênis de vocês não acaba. Cara, eu sei que é um elogio, mas compra outro aí. Tem 2 filhos pequenos em casa, com boleto de colégio, não é fácil. Então tem esse problema. Queria ter sido a Apple, pô. Cada 11 meses o negócio vira velho. Trava iOS. Não vai atualizar, Mas a história é essa. O nosso cliente, principalmente o masculino, se deixar, é vitalício o sapato. Ainda mais se for social. Que ele vai usar. Social, ele vai sair da casa dele, entrar no carro, entrar no escritório, o escritório tem carpete, ele volta pro carro. Cadê? Chegou em casa, tira. Chegou em casa, tira. Tem vários que chegam na loja assim, o cara tira o sapato do pé, fala, joga fora, me dá outro. E me dá outro. E que é igualzinho. Direto, a gente tem 3 SKUs. Tem uns 3 SKUs que eles são, assim, vamos tirar o relatório do mais vendido. Toma. Não precisa nem olhar. A gente recebe todo dia a venda lá, cara. Tá lá, entre os 5, estão os 3 lá. É essa sungalisa preta. A sungalisa preta, a gente falou sobre a história da marca, sobre vocês, sobre o futuro. Mas assim, normalmente a gente recebe aqui donos, vocês são executivos que estão há 33, mais de 25 anos dentro praticamente da marca. Donos. Acho que beberam muito dessa Pelo nosso fonte. papo, sabe muito mais que muitos donos, inclusive. E quais são os sonhos também de vocês dentro da Mr. Cat, assim, do legado que vocês criaram, que vocês também veem, não só como a marca, mas
vocês? Uma ainda? parte do sonho, eu vou falar só uma parte do sonho. A gente já tem, que é uma marca muito forte e uma marca que teve continuidade. Então já existe isso. Isso é o tesouro desse negócio, é a marca e ela ter continuidade e, como o Galo falou, a gente está conquistando também as novas gerações. Isso é uma parte. Pode falar aí, Galo. Não, da minha parte, conquistar as novas gerações. Assim. Acho que se a gente conseguir passar esse legado, né, que a gente teve dos anos 90, do início dos anos 2000, cara, e perpetuar ele aí por mais 30 anos, cara, pra mim seria uma coisa muito legal. Eu tenho um detalhe, então a gente criar um novo negócio. Um novo negócio dentro da marca. Do negócio. Isso é legal, isso a gente pensa a toda gente já hora, tá pensando, a gente já tá pensando, já tá desenhando, pensando. mas aí a gente tem que ver a viabilidade, a gente Mas acho trava. legal. E o que acontece? E se escalonar isso, vai ser uma pancada. É aquela máxima do Vale do Silício, cria um negócio que vai quebrar o seu negócio. É mais ou menos isso. Nasce dentro de você um negócio que vai se tornar bem maior isso que o seu mesmo. negócio. Isso. Mas E a é moda- bom essas provocações, assim, porque às vezes até que você sempre fala, né? Às vezes uma piscina suja, você vai ligar uma mangueira, Limpa. vai limpar. Sim. Mas sabe que você vai demorar pra limpar, né? Às vezes você Exato, faz uma você coisa, troca. porque sem os Disfarçados. as pré-informações sobre aquilo, sabe? Sem os Então, vícios, né? eu Os acredito vícios. muito, acho que mas é muito mais sobre a gente, Aquela pela velha opinião formada sobre nossa, tudo. nosso coração, tipo assim, não, melhor não, do que propriamente pelo negócio, assim, Sim, você é racional, assim. não, tem. com certeza. Você fala um negócio que você anda na rua olhando pra baixo, né? Vendo o pé das pessoas e tira foto. Eu acho que eu sou maluco também, porque eu fico... A moda tem isso, né? Eu brinco, né? tem. O contador não chega pra botar lá, aquele cliente ali, ó, eu reduzi o imposto do CMS dele. O advogado, ó, aquele cliente ali, eu ganho processo contra a TIM. De Pô. carro, casa de sunga, de obra abaixo de carro. A moda tem isso, da gente ter esse reconhecimento. É legal, tem um pouco do ego. Tem um o que pouco você do... falou, é o reconhecimento. Você vê, cara, o cara comprou a minha ideia. Parece que elogia comprou, você, nosso né? produto, Tem gente que eu entendeu? criei, que eu pensei, o cara tá, reconhecendo o meu trabalho. Tem Tem uma uma muito moda legal. tem isso. Tem um rapaz da expansão que ele trabalha lá, né, com o Mário Gabão, e aí toda hora quando ele fala assim, meu Deus, você não olha pra mim, você olha pro meu pé. Eu falo, cara, é vício. Não Acabou é vício. sendo vício. É. A gente olha, e inclusive quando a gente fazia parte da equipe de vendas, a história era todo. essa. Você entrou com um sapato social e tá querendo esportivo, mas você gosta de social, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer dois. Trazer Eu vou o trazer o esportivo social e e o o social. esportivo. Isso aí era a grande sacada. Celso, a gente tem visto todos os empresários que vêm aqui, todos os executivos que a gente traz, sempre falam sobre a gestão de pessoas ser um grande dilema na atualidade. Seja pela rede social, seja pela geração Z no mercado de trabalho, seja pela primeira vez nós temos 5 gerações ao mesmo tempo, desde Baby Boomers até geração Z. Chão de loja, turnover é alto, o franqueado também sofre com isso, tem que estar sempre contratando. Como que vocês lidam com essa dinâmica de gestão de pessoas no franqueado? Não tem resposta certa, porque essa resposta vale $1 bilhão. Mas algum olhar que vocês tenham lá estratégico, porque uma empresa de 44 anos com certeza pode aconselhar as empresas que estão escutando a gente sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, a gente sempre pensa em relação a treinamento, tá? Isso é a primeira coisa. Vamos treinar. Eita, da equipe de consultor é o tempo todo. Já treinou? Já fez o vídeo? Porque essa geração não adianta ficar parado, 5 minutos de treinamento. Mais do que isso, nem pensar. Isso é a geração nova. E outra coisa é o seguinte, e a gente tenta traçar um perfil, por mais que a gente não queira, que é gente nova, mas a gente quer vendedor profissional. É difícil, tá? Boa. É difícil. Interessante É esse muito ponto. difícil. Sabe por quê? Porque às vezes um bom atendimento, eu já vou olhar diferente para uma pessoa. E se um dia, não vou lá e tirar, quer sair daqui, eu falo, um dia desse me procura, se quiser. Entendeu? Mas faz parte. A Faz gente faz parte. direto. Faz parte. Outro dia recebi um vídeo, um amigo foi bem atendido numa loja de crepe. A menina vendeu bem crepe, um amigo nosso consultor de varejo. Michel, já tô filmando aqui, já mandei o teu cartão para ela, teu telefone para ela. Tá certo, e tal. Michel, tem que fazer Bom isso, atendimento, cara. E outra coisa, e um detalhe, né? A gente tenta passar isso muito.
é um sorriso, é tudo na vida, né? Já começa a vida sorrindo. A gente aqui brinca muito, mas brinca e briga, tá? Brigamos. Porra, não, a gente briga todo dia. Todo dia, mas todo dia. É um casamento. É casamento, pô. Eu brigo mais com Pior ele. quando rola mensagem 4h30 da manhã. Ah, 4h30 o cara me manda e fala... Você é maluco? E o pior, você tava acordado e viu? Não, direto. Mas o que é? É sempre focado no negócio. Vamos fazer esse negócio acontecer. É isso, é o foco. É o que eu estava falando numa reunião que eu tive com os supervisores. Qual o grande sucesso de qualquer empresa? Qual o grande sucesso? Vender. Desculpa, eu juro, se a gente pensar, um dia desse eu estava pensando, o Ozempic é o quê? É venda. Se ele, já existe essa fórmula há um tempo, já, mas ele começou a vender e olha, todo mundo começou vamos tomar Ozempic? Vamos. Por quê? Porque emagrece. E a venda fez isso. As ações dos caras virou um negócio de doido. Acho que tá valendo na Europa mais do que o grupo LMH. Exatamente, estava. É um negócio assim absurdo. É absurdo. Então, a história é uma só. É porque a gente tem um preconceito muito grande com a venda. Vendedor, venda... Desculpa. Você falou, de fato, é um diferencial, porque muita gente, os que eu vejo que não querem fazer carreira de vendedor, tá ali para pagar o iPhone, a viagem, a faculdade, em algum momento trata aquilo como temporário, assim. É muito difícil quem, de fato, quer fazer carreira ali. Exato. Quer ser gerente, supervisor e seguir, Mas a vida é vender. Qualquer profissional... eu não estou na área de vendas, eu sou médico. É se vender. É se vender, exatamente. Então, desculpa, isso é desde o começo da humanidade. A gente continua assim. A gente continua assim. Então, a história não quero ser vendedor. Antigamente era a historinha, né? Meu filho não deu pra nada. É isso, vendedor. Qualquer coisa pode ser até vendedor. Exatamente. Não, juro. Hoje em dia, o público também, nosso cliente, o cliente, de forma geral, ele é mais exigente. Então, esse vendedor, ele tem que estar mais preparado. Mais treinamento. Eu sei que é difícil, tá, gente? É muito difícil. Até pelo turnover, né, cara? Você treina o cara daqui a 2 meses sai, cara. Isso. E a gente tem um esquema de franquia, né? Porque o que acontece? Uma coisa é você ter a loja própria e falar, amigo, isso aqui não serve. Na franquia não é assim. Eu tenho terceiro, né? Eu tenho que convencer o franqueado. Falar, olha, tô eu os números, olha, essa criatura está 3 meses aí sem performar. Sem bater meta. O que vamos fazer? Sabe o que é legal? Eu não posso tirar, porque eu vou arrumar outro aonde? Tem esse problema. Exato. Eu vou arrumar um outro. A gente... Flávio Augusto fala, né, que toda empresa é uma empresa de educação. Porque no fim do dia, cara, a gente tem que estar sempre treinando, sempre aconselhando, sempre criando vídeo de treinamento. E tem aquela máxima, né? Vou treinar e o cara vai sair. Mas é pior você não treinar e o cara ficar. É muito mais caro você não treinar e esse cara continuar. Na última convenção de venda que a gente fez lá na Blumen, reuniu uns 40, 50 vendedores num dia, depois outros 40, 50 no segundo dia, são todas as lojas próprias. E eu falei muito sobre eles, a importância de saber perguntar. Né? Porque... já chegou, a gente vive na era que o cliente, como você falou bem, já chega informado. Eu quero aquele biquíni porque eu sei que não vai marcar a minha lateral do corpo, porque eu sei que esse top vai ser um bojo que tem um arame por baixo que vai sustentar meu seio e tal. Já chega informado. A gente vive na era que todo mundo tem a resposta na palma da mão. O ChatGPT responde o que você quiser. O que é o diferencial? Saber perguntar. Sim. Então, o input é mais importante que o output. E o que eu aconselho os vendedores a fazerem é buscar repertório de boas perguntas. Perguntas abertas, não dá pergunta fechada. É perguntar, tá indo viajar para onde? Você vai com seu marido? Você vai com seu filho? E propõe esse diálogo. Porque a gente sabe também que a venda, um dos últimos pontos é a transação financeira. É muito mais uma transação emocional, psicológica. Algum motivo aquele cara tem para entrar na sua loja. Ele quer conversar com você, quer contar que separou do marido, ele quer contar que arrumou uma namorada nova, ele quer contar que arrumou um emprego novo. E o vendedor é um psicólogo, um psiquiatra, é um amigo, é um parceiro. E a venda é a consequência desse relacionamento. Que eu acredito muito tem a ver com isso. E isso é treinável. Não tem jeito. E tem um detalhe. A gente pensa nas profissões do futuro. A gente começa a descartar um monte, mas o relacionamento e a venda... Ela vai continuar existindo. Vou botar um robô. Desculpa, eu não estou falando com um ser humano. O ser humano é outra coisa. É olhar, é você sentir a energia. Então, vai continuar. E vai ser uma profissão que vai continuar durante, sei lá, não tenho nem ideia. Não tem... Enquanto o mundo for mundo. Dizem que o mundo vai acabar daqui a pouco. Enquanto o mundo existir, a gente vai estar aqui. Exato. Galo, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui.
caminhando para o final do nosso bate-papo, que tá muito bom. Cabe muito tempo de bate-papo aqui de podcast. Muita sinergia, né? Muito parecido. Muito. As empresas aqui. E, inclusive, eu vou falar isso no final sobre quem deverá assistir esse episódio, que tem bons insights aqui. Mas a gente sempre faz uma pergunta muito peculiar, né? A gente fala que aprender com os nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Conta um erro aí, você já contou um sobre a mudança de paradigma, de olhar para o cliente, né? De trazer público diferente, mas algum erro que você cometeu ao longo desses 33 anos, que você fala assim, cara, se eu voltasse atrás, eu não teria feito desse jeito, eu aprendi que com esse erro, tarará, 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 e que você deixe de grande pensamento aí para outros vezes duas perguntas para quem tá no estilo, às vezes, de deixar de olhar para um lado e na gestão, é que a gente tenta apagar os erros, né, cara? Os erros vai tentando esquecer, né? Não, eu sou muito perfeccionista, meu erro foi quando aquela máxima entrevista de emprego. Não, e o Celso tem o tempo para pensar por enquanto. Ou se quiser, Celso, puxar enquanto o Galo tá lembrando do erro aí. Cara, assim, vou deixar vocês pensarem, mas uma das respostas mais legais, e não tem a ver com o negócio, pode ser vida pessoal também, tá? A gente sempre fala sobre ela, a Dani, da animação, falou uma parada que não tinha nada a ver. A gente perguntou sobre negócio, falou assim, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito mais atividade física. Porque eu acho que hoje eu sou uma pessoa que cobra o preço de não ter sido tão ativa lá atrás, e hoje eu me exercito e tal. Pode ser pessoalmente. Se for empresa, a galera vai curtir mais. Mas se for pessoalmente, sempre é válido também. Sempre é válido também. Cara, não... Cara, não tudo. Sei. Não acertei tudo, não. Não, cara, acho que uma coisa que eu teria feito é tentado me dedicar mais à família, assim, porque a gente a gente se ausenta muito, né, cara? A gente se dedica demais aqui. É um bom olhar. Que quando a gente começa a assumir mais responsabilidade, a responsabilidade consome muito a gente, né, cara? E quem tem compromisso sempre quer entregar, né, cara? Verdade. Não quer deixar a peteca cair. E a gente, às vezes, nessa correria, cara, você às vezes deixa um pouco algumas coisas para trás, né? Boa. Então, seria uma coisa que eu teria feito diferente. Olhado mais assim, porque, cara, eu vou falar, eu tenho 3 filhos, né? Já são... Uma tem 38, o Bruno tem 32 e... 38? Pô, tu é gato, hein? Não é galo, não. É gato. Se não é galo, não sei. É igual aqui, ó. Tem 2 bichos que tem um nome. E a minha mais nova vai fazer 30 agora, mês que vem. Tem uma neta, inclusive, né? Maneiro. Vai fazer 10 anos. A filha mais nova furou a fila e... veio na frente da Mas ela alguém segue a sequência de mexer com o sapato? Não. Acho que parou. Quebraram uma tradição. Calma, que você tem a neta aí. 10 anos daqui a pouco. Daqui a pouco, de repente, vem ela. Mas, cara, tem fases da vida dos meus filhos, assim, que eu não lembro, cara. Não lembro. Às vezes eu tenho que lembrar, como é que eram eles com 14 anos, cara. Não consigo lembrar. Mas você lembra como é que tava essa fase de trabalho? Lembro. Insano. Lembro. A gente negligencia às vezes. Então, assim, cara, e isso às vezes mexe comigo, né? Agora, se botar um sapato lá importado que a gente comprou numa viagem no Natal, eu vou lembrar, cara. O apelido, sapato comprou, não sei aonde. Isso foi uma coisa que eu com certeza faria diferente, assim, cara. Legal. Mas dá tempo ainda. Com neto, com filho, cara, minha mulher mais. também, assim, sofreu muito e ainda sofre muito com isso também, às vezes. Nessa pegada. Então, fica de conselho. Que eu faria diferente. Gostei. Eu vou te falar aqui. Fátima aí, ó. Pontos cheirinhos. Pela consciência. É legal ouvir isso, Galo, porque é comum a gente talvez perceber algumas pessoas ou alguns, enfim, empresários vivenciarem isso. E é legal tentar trazer essa luz para esse tema, para esse assunto, porque é isso. Você vai olhar para trás e vai ver, cara, eu poderia ter sido melhor ali, eu poderia ter sido melhor aqui. Deixa um conselho para quem está ouvindo. Acho que a evolução nossa, né? A gente vem aqui para se tornar seres humanos melhores. Sim. Então, se a gente puder de alguma forma melhorar e ajudar a vida do outro, acho que esse é um baita de um conselho, de um olhar, de um pensamento que a gente pode
dar a luz, como eu falei, para esse tema. Obrigado por compartilhar com a gente. E foi o que eu falei até quando eu falei aqui da Dani, porque às vezes a gente... No momento ela foi negligente com a própria saúde. Com a saúde dela. Ela faz preço por isso. Hoje ela entende que faria isso diferente, porque a gente sabe que musculação, tudo isso é importante para envelhecer de forma saudável. E a gente tá ali, quando a gente vê, a gente tá no automático, e depois a gente faz, amanhã eu busco, depois na escola, quando você vê, passou. Né? E tiveste muito chapéu ao mesmo dia, né? Você bota um chapéu de pai, de repente um chapéu de empresário, depois um chapéu de... falar essas skins, né? Várias skins e às vezes é isso, cara. Deixa eu deixar esse chapéu aqui. Já me chorando algumas vezes, quando tá dando conta da skin mãe. Semana passada ela ficou chorando porque as crianças não trocaram de touca. Não trocaram de touca na natação. Meia-noite e 40. Ela tava chorando. O que aconteceu? As crianças não trocaram de touca na natação. Eu falei, mas por que agora, meia-noite e 40? Você tá pensando nisso? Aí eu liguei pro cara da natação, falei, não quero ser a mãe chata, porque meus filhos não trocam de touca. Tem 1 ano e meio que eles não trocam de touca. E aí eu tive que logar meia-noite, 1 da manhã, porque as crianças não tinham trocado de touca. Mas é isso, me sinto mal, porque será que se eu estivesse ali, assistindo a natação, todo dia... Se eu estivesse no clube 4 da tarde, segunda, teria mudado a touca da natação? Teria mudado de touca. É um pouco desse pensamento. Atitudes, assim, eu acho que hoje a gente consegue fazer isso com uma maior facilidade, porque, cara, a gente está sempre conectado, né? Então, cara, de repente você consegue dar uma escapada ali e tal. Verdade. A gente até, outro dia eu tava falando com o Celso no telefone, cara, a gente tem lá um dia de home, né? Uhum. Nesse dia de home, cara, trabalho no telefone o dia inteiro, não Total. trabalho em planilha, né? Então tá sempre falando com o fornecedor, falando com a equipe e tal. Eu tava falando com o Celso, eu falei, pô, Celso, espera aí que eu tô levando a Maria Flor na escola, assim, minha neta. Eu procuro levar ela pra escola. Irado. Aí à noite eu procuro levar ela pro treino, entendeu? Já é a assim, consciência então disso. já tentar resgatar isso, né? Assim, me conforta um pouco, mas E vou te falar... não é o suficiente, mas... Cara, mas pessoalmente falando, tá? Quem acompanha o podcast, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu tive uma história assim, eu nasci em 90, meu pai faleceu em 94, eu tinha um irmão que nasceu em 92 e ele faleceu em 97, e a minha mãe, ela vivenciou isso tudo, perdeu o marido, perdeu o filho, num espaço de 5 anos, com 34 anos, ela teve uma muito guerreira, muito, enfim, muito dura no jeito de criação, e eu tive uma infância... Nunca me faltou absolutamente nada, nem de dinheiro, nem de amor, mas da forma rígida. E hoje a gente tem meus 2 filhos, nossos 2 filhos, obviamente, e ela é aquele meme que a gente fala, né? Minha mãe, quando era minha mãe, uma rocha pegando fogo. Minha mãe com os meus filhos. É uma rocha cheia de fogo. Porque as crianças chegam lá, comem Nescau, tem Nutella, tem bomba de chocolate, leva no colégio. Leva pro colégio. Nunca me levou no colégio. Eu fui na van do colégio com 5 anos, eu tava na van do colégio. E as crianças vão... E ele falava isso, eu quero ser tudo menos médico. Porque Minha mãe era médica e eu falava, eu quero ser tudo menos médico, porque o médico trabalha muito. E enfim, ela tá nesse momento vivenciando esse novo momento dela. E se permitindo também. Né? Se permitindo. Com menos peso, né? Cara, esse Porque é um outra resgate, pegada, cara. né? É um resgate. Isso aí por isso que esse relacionamento, ele é muito quente, sabe? Sim. Então, Minha sogra dá umas molezas pras crianças que esse aqui nunca nem viu. Pô, tá maluco? Ela chegou essa semana, ligou pra Sharon e falou assim, Sharon, a Ayla tá aqui com dodói na cabeça, tá sentindo uma dorzinha de cabeça, não quer fazer o judô. Aí a Sharon, Aí filha. volta ali pra voz. Aí eu, filho, você tá com dor de cabeça? Tô. Eu, quer ir pra pracinha e brincar um pouco com a vovó? Ela, quero. Falei, tá com dor de cabeça nada, vai pro judô, garota. Você tá com dor de cabeça, vai brincar? Não, vai pro judô. Pra dor de cabeça pra pracinha não tá. É o que a minha mãe falaria pra mim, e hoje ela tá falando pra A ela. minha sogra se bobear, porque eu não procuro nem saber pra não brigar com a minha sogra. Deve ter falado do judô. Faz parte. Dá um kimono aqui que eu guardo. Eu trouxe uma roupinha aqui pra você. Vamos pra pracinha. Vamos lá, não conta pra mamãe, não. Aí, quem fica mais puto, se minha mãe assistir esse episódio, ela vai saber o que ela fica mais puta é isso, cara. E ela fica induzindo as crianças assim, nossa, se eu não contar pra sua mãe que você não fez o judô, ela não vai deixar mais você ficar comigo. Aí as crianças ficam assim, não fui no judô assim, isso aqui a gente E a sabe. gente sabe que o lugar de avô e vó é isso, assim, porque a minha estragado. avó, eu fui criada só pelo meu pai e minha avó era. E a moleza que vó dá, sabe? A gente sabe que isso é importante. Pai e mãe é pra pra educar, avó é pra estragar, e a gente vai entendendo te quanto falava é isso. E vai ser. Pô, como é que é o nome da sua neta? Maria Flor. Maria Flor pediu um sorvete uma terça-feira de sol. Tu não vai dar? Lógico. Claro que vai dar. Pô. Depois os pais que se virem pra tirar o açúcar da criança.
Celso, Pra você, Celso. Conta um erro aí que você cometeu, que hoje você olha pra trás e fala, cara, eu teria feito diferente. E agora? Erro a gente comete toda hora, né? É. Essa que é a história. A vida é feita disso, né? O que eu sempre penso eu não sou tão frio. Hoje em dia eu sou mais frio. Antigamente, não. Era impulsivo, porque não queria saber, ia pra cima, falava. Minhas equipes... Era outro mundo, né? Minhas equipes... Era raiz? Era raiz? Celso era raiz. E o que acontece? E às vezes você se arrepende. Você faz as coisas que não, cara, que não vale. Que não vale. Você não tenta recuperar as pessoas. É um pensamento que eu tenho hoje. Hoje eu tento recuperar. Antes de qualquer atitude eu tento recuperar porque eu acho que vale a pena. Entendeu? Então, para valer a pena, eu tenho que tentar escolher o melhor possível. Eu escolhi o melhor possível, aí é da pessoa. A consciência está tranquila que eu fiz o meu melhor e essa pessoa... Exatamente. Eu tento ter a consciência tranquila. Exatamente isso, Michel. Isso faz diferença, tá? Isso faz muita diferença. A gente trabalha com equipe reduzida pra caramba lá, só que o que acontece? Eu tenho que ter as pessoas acreditando. Uma chama acesa. Exatamente. Vestindo a camisa. Exatamente. Antigamente não tinha parada. Meu amigo, você não está acreditando, valeu, um abraço. Próximo. Hoje em dia não, eu tento. Então tenho a minha consciência limpa. Maneiro. É essa que é a história. E a gente sabe muito bem que tudo que a gente está fazendo aqui, a gente tem que agradecer o time, né? O time verdade. que Ninguém faz faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É zero. Ótimo. Então, tanto, sei lá, é assim, a pessoa que faz a limpeza do lugar. Tá lá. Impacta no resultado. Ela vai sucesso impactar, todo mundo. exatamente. Então, eu acredito muito nas pessoas, no time e o que a gente pode ajustar, porque esse negócio aqui, como eu falei, é relacionamento e ser humano. Eu acredito total, é isso. Quando eu assumo a Blue, quando eu entro na Blue, uma marca com 38 anos, eu com 17, 18, cara, o que fez se manter sem meu pai? As pessoas. Porque Cultura. elas tinham ali e isso, sabiam e queriam manter. É isso, Exatamente. o orgulho que vocês têm Engajamento. de manter, provavelmente é de quem estava lá e que sofreu a perda do pilar principal, Perfeito. vira uma menina ali entrando sozinha e vestindo a camisa pra juntos. E eu fico pensando em quantos momentos que aquelas pessoas botaram a cabeça no travesseiro e falaram, cara, esse barco aí tá meio à deriva. Era muito mais fácil botar um LinkedIn e meter o pé. Na LinkedIn na época, né? Nem tinha na LinkedIn na época, mas É, era isso. mas Ligar pra ela, cara, poderia não, só aí ir. me tira daqui. E tá. Sim. Então honrar essas pessoas é fundamental, porque eu tenho Muito. total consciência que se a Blumen hoje tem 53 anos de idade, porque foram... Muitas pessoas lá. Tinha um time. É o que a gente fala, a Blumen só tá aqui por dois grandes motivos, assim, que a gente comenta muito, que é da porta para dentro, da porta para fora. Da porta para fora é a paixão que as pessoas têm pela marca, pelo carinho, como tem pela Mr. Cat também. As pessoas são fãs da marca, as pessoas gostam, defendem a marca, contam para os outros que compram e tudo mais. Isso é natural. E da porta para dentro são as pessoas que fazem aquele negócio acontecer. A gente tem... a gente brinca que não tem Great Place to Work, a gente não tem um selo lá, ISO 9001, não tem nada, mas a gente tem muitas pessoas que tatuam na pele a nossa logo, né? Que é a logo da Blumen, Legal. por livre e espontânea vontade. Tudo bem que todo mundo ganha aumento, tô brincando. Ninguém ganha aumento porque tem tatuagem, mas tem mais de 20. É mais de 20. Hoje já tem mais de 23, 24 pessoas que tem a logo da marca pô, que tatuada legal, no isso corpo. É bem legal. Então, cara, isso realmente é muito impactante. E não é sobre o negócio, não é sobre a marca, é sobre a transformação que aquilo tem na vida da pessoa, na vida das outras pessoas que estão ali circundando aquele ecossistema. Hoje, por exemplo, o exemplo tipo de vocês, assim, a Elo é uma que a gente bota, assim, ela começou como auxiliar de corte, assim, hoje ela é minha 01 do biquíni. Legal. A Simone, A Simone começou como a atendente, telefonista aqui, quando o escritório era aqui no Citar América. Então, assim, de fato, cresceram juntos, assim. Talvez ela não imaginou no dia que ela entrou como auxiliar de corte, que ela ia ser estilista. Ela se tornou muito antes até de ser, né? Ela foi legal. Isso é muito legal. É muito legal. Essa cultura é muito legal. É porque nem todas as marcas têm essa cultura, né, cara? De você, fazer a pessoa engajar na marca. Às vezes é mais fácil você chegar, cara, bota pegar uma estilista do mercado. pega um estilista do mercado. É verdade. Só que, cara, isso é um problema muito sério, cara, para as marcas, porque a marca...
eu acho, né, cara, a marca acaba ficando esquizofrênica, porque ela começa a assumir várias personalidades diferentes, cara, que, pô, não se falam em momento nenhum. E cada estilista que troca, cara, é uma coleção totalmente diferente. E quando o estilista entra no ritmo da marca, provavelmente ele sai para outra. Perfeito. Ainda tem esse... Então, assim, eu vejo muito que isso, a Elo bebeu da fonte ali, ó, direto do meu pai. Ela coloca assim como você, e isso tem muito valor. O que são, olhando o futuro, na parte de estilo, conceito, coleção, direção criativa, o que você imagina para Mr. Cat nos próximos? A gente não consegue prever 5 anos mais, porque ninguém imaginava que ia ter uma hipertaxação, que não sei o que ia cair uma bomba não sei aonde. Enfim, o que você imagina no futuro? Eu vou falar de curto, médio prazo da Mr. Cat, no que diz respeito a produto, direção criativa, estilo, né? Estilo, influenciadores, alguma coisa nesse caminho. Então, sabe? na parte de estilo, assim, é um futuro muito próximo, tá? Há pouco tempo, a convite do Celso, eu assumia como head de estilo para auxiliar também lá no estilo feminino. E, cara, uma coisa que a gente está implementando que está sendo muito legal é justamente esse movimento, né, desses tênis que a gente trouxe. A gente está tentando integrar o masculino e o feminino, né, com que eles fazer com que eles tenham projetos em comum, né, e objetivos em comum também. Por quê? Porque o estilo masculino e o feminino, eles andaram meio separados, né? Enquanto o feminino estava tentando ser mais fashionista, o masculino ele se manteve naquela pegada da gente trabalhar um produto mais básico, né, mais autêntico, né, mais com a cara da Mr. Cat e mais voltado para tecnologia e conforto, né? E a gente ouvia muito quando a gente fazia showroom e as meninas do próprio que trabalham lá no escritório iam ver a coleção, falava, pô, cara, podia ter esse tênis no feminino. Por que não faz isso no feminino? Cara, isso ficou na minha cabeça. Então, assim, a Mr. Cat é uma das poucas marcas nacionais, se não é uma das poucas, né? Porque existem algumas nacionais que tem masculino e feminino dividido no mesmo espaço. Geralmente isso é mais segmentado. Foi o que eu falei no início. Que é muito comum fora do Brasil. A maioria das marcas de sapatos, elas têm o masculino e o feminino. Você parar pra pensar isso mesmo. Né? Então, assim, é fazer essa integração, fazer com que o masculino e o feminino eles tenham a mesma comunicação. Porque a gente fez um levantamento lá também, logo assim que eu assumi, tentando entender o que a mulher da Mr. Cat procurava, né? Cara, e a mulher da Mr. Cat, ela procura exatamente o que o homem quer. Um sapato com preço legal, com conforto e com tecnologia. Né? A mulher que entra na Mr. Cat, ela não é uma mulher fashionista. Ela vai achar isso em outras marcas. Né? E tá tudo bem. E tá tudo ok. Como eu falei, aquela história do garoto que entra lá para comprar um sapato para trabalhar. Tá tudo bem, contanto que a gente tenha lá nosso espaço. Né? Pode. Não, tá deixando. Não, deixa agora não. Deixa eu entrar aí, pô. Daqui a pouco vai dar. Que isso? Será? Pô. Já que tá aqui. Ih, rapaz, esse aí, É só a camisa dele que não dá. Depois você entra, filho. Com essa camisa você não pode vir aqui. A camisa do colégio a gente não gosta. Vai treinar Pra quem não entendeu, as crianças entraram no estúdio. Entraram aqui no quase, estúdio. É o que eu falei. Exato. Não, vai. Mas eu concordo com isso, que quando você falou, me veio à cabeça marcas americanas ou marcas europeias que têm esse conceito da marca feminina e masculina junto. E eu concordo com você. A Sharon, como eu falei no início, o Caos 48 não teria um tênis jamais feminino com masculino similar. Mas, curiosamente, na Nike americana você consegue montar o seu tênis, né? Tem o Nike ID lá que você monta, e eu gosto de montar um tênis. Quase sempre quando eu monto, a Sharon fala assim, faz o meu também, faz o meu igual o seu. E eu já tenho alguns tênis que a gente tem igual, justamente nessa vontade dela de ter. Feminino e masculino do mesmo produto, sim, né? Vários esse é um conceito muito legal, né? Vai do 33 ao 48, mais 48. Né? Não, lá nos Estados Unidos tem 16. Ele é 15, 48 é o máximo, 40, tem até não, 17. Tem 17. Acho que 18 eu já vi também, mas o máximo normalmente é até o 15. E na parte comercial, na parte de expansão de negócios, o Gabão também tocando firme para bater, crescer em shopping, expandir. O que é o olhar de futuro da Mr. Cat
O futuro, o que eu vejo no futuro da Mr. Cat? A gente ainda falta muito lugar no Brasil. A gente fala o seguinte, vamos deixar a marca, vamos para fora do Brasil. Eu acho que primeiro vamos conquistar o Brasil, conquistar principalmente, levar um pouquinho do carioca, que eu brinco muito, vamos levar um pouquinho do carioca e se adaptar, porque a gente faz isso bem. A gente, se você pensa, a gente tem loja no Nordeste, no Norte e no Sul. E o que acontece? A gente consegue se adaptar bem em relação a você ter bota o tempo todo no Sul, você tem um conforto, você tem um estilo, e no Nordeste e no Norte você tem uma coleção que ela seja mais refrescante, uma coleção mais aberta. Isso a gente faz muito bem, inclusive não só no feminino, mas no masculino também. Então, o que eu vejo no futuro da Mr. Cat, vamos falar nos próximos 2, 3 anos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nos 5, a gente tendo uma expansão muito forte, tá? Tendo uma expansão muito forte, solidificando ainda mais essa marca que faz diferença. Faz muita diferença. Esse esquema de a gente vender masculino e feminino é o que há, tá? A gente... Vamos ver muita sacolinha amarela na praia. É um clássico essa sacolinha. Se você é do Rio de Janeiro, com certeza você já viu. E eu posso falar do Rio, porque no Rio é onde a gente mora e a gente vê que é essa sacolinha aqui, que é um clássico nas praias cariocas. E imagino que na praia pelo Brasil inteiro, porque é uma sacolinha icônica. E eu boto muita fé de que esse projeto de expansão, ele obviamente tende a dar muito certo. Porque eu sou um cara que curto muito a marca. Acho que a marca de vocês tem, como você mesmo falou, né, vários benefícios atrelados que são benefícios intangíveis e percebidos pelo cliente como conforto, como qualidade, como preço justo. Infelizmente, pelo meu tamanho de pé, eu não consigo comprar, mas todas as vezes que eu compro e que eu comprei e que eu visito a loja, eu sou bem atendido, a exposição do DVM do produto é muito bem organizado, o produto, dispensa comentário, é um produto que eu tenho um tio que na nossa lista de amigo oculto, ele sempre bota tênis da Mr. Cat. E eu fico feliz quando eu sorteio ele, que eu sei que eu vou encontrar o produto, é fácil de encontrar, tem em todos os shoppings, enfim. É legal isso, não é um tênis, porque as primas dele lá bota biquíni. Biquíni é amplo. Biquíni? É amplo. Você dá Blumen. Biquíni da Blumen, Ele especifica, eu quero um tênis da Mr. Cat. E essa caixa aqui é linda, inclusive, mas a sacola de vocês, assim como a gente brinca muito sobre a Armadillo, né, que é uma outra marca icônica do Rio de Janeiro. É difícil ter uma árvore de Natal que não tem. É difícil você ver uma árvore de Natal que não tem uma sacola da Mr. Cat. Como é difícil também da Armadillo, só que ele não vem no podcast, que ele é muito fechado. Cansei de chamar ele, estive com ele hoje. Mas é um produto, enfim, que está presente também nas árvores de Natal e a gente sabe que isso é reconhecimento e fruto do trabalho que vocês têm, com certeza, muitas, não um dedo, mas muitas digitais, muitos dedos, muito coração, muitos dias empenhados lá. Cara, eu estou muito feliz de ter tido vocês aqui com a gente. A gente que está agradecendo muito obrigado. Eu já vejo direto, né? Agora vou me ver. Vai se assistir na telinha, né? Assistir. Muito obrigado. Aqui é uma honra estar com vocês. Vamos fazer uma collab, que a gente sempre a gente tem um projeto secreto, né, Galo? Cara, pior que eu não trouxe no showroom, mas a gente pode marcar de trazer pra vocês. Eu faço questão de conhecer lá o showroom de vocês, o escritório de vocês, a gente pode ir lá. Vamos trocar, ainda tem conversa off pra ter. Vamos levar, a gente pode levar a nossa social media lá, gravar o dia que a gente estiver junto lá, a gente sobe em collab, a gente troca essa ideia. É bem bacana, é bem bonito. Legal. Faço questão. Exato, então. Faço questão de conhecer. Eu acho que é muito enriquecedor quando a gente tem essa troca aqui. A nossa vontade principal de ter o podcast é poder ter conversas como essas, né? Conversas abertas sobre negócios, sobre dores, sobre desafios, sobre sucessos, sobre, cara, às vezes a gente acha que está num caminho e percebe que o caminho é outro, a gente está trazendo a marca para um olhar de público-alvo quando a gente está esquecendo do que a gente é bom. E na real, como eu falei no início também, a gente acha que a nossa cadeira é solitária, que só a gente tem essa dor. Aí você vê, tá sentado na outra cadeira, tá sentado na cadeira, tá sentado aqui. Olha como a gente se viu em várias coisas. Parece que sou eu falando na frente do espelho, sabe? E isso, imagino também quem tá assistindo a gente tem a mesma percepção. Cara, eu também vivo isso. Então, quando a gente decidiu criar, eu acho que foi para ter conversas como acho que a gente teve aqui hoje. Inclusive, como eu falei no meio do episódio, esse episódio aqui é para você que é dono de marca de moda, chama o seu comercial, chama o seu estilo, bota na sala e bota ele para assistir, para entender como funciona um casamento de estilo e comercial, que a Sharon vivencia, como ela falou, as duas cadeiras, mas que são duas cadeiras que você falou muito bem, Celso.
pô, eu vou falar que essa coleção não gostei tanto, mas aí vou ofender porque ele pensou, porque ele criou. Ou o estilo fala assim, eu criei, dane-se o comercial, acho, porque eu tô vendo a tendência. Assim. Não e essa pode sacada ser do assim, estilo ir visitar pra a loja e do Sim. comercial viajar. É Ver, muito Então, legal. a gente acabou nem falando das viagens, né? Dos nossos processos. Processo criativo. O quê? Cara, pô, era um terror. Era insano. Já era fogo. O hotel lá, o quarto do hotel, o quarto que era o escritório que a gente fazia, era apelidado de quarto do pânico. Né? A bagunça que devia ser. Cara, na pancadaria de cara, 8 da manhã até as 11 da noite, Exato. né? A primeira vez que eu fui, eu lembro disso bem, né? O que aconteceu? Todo mundo acha, viagem, vão relaxar, tô lá em Londres. Cara, Não, eu eu fiquei em fui Nova já- York 3 dias trancado no hotel. É. Aí eu falei assim, Glamour eu nenhum. vou jogar um lixo fora, vou Só fazer pra ver. alguma coisa. Pegar Porque, um frio, porra, só pra... Cara, eu fui acho que umas 35 vezes pra Nova York. Exato. Viagem de pesquisa. Eu fui na Estátua da Liberdade uma. O Ari nem sabe, tá sabendo agora. Se ele Descobriu tiver agora, você assistiu. agora. Fui uma vez. Mas Ari, tava mas foi no rapidinho, parque, Ari, foi olhando- rapidinho. Não era venda as coisas na rua? Não, é porque Fornecedor. é legal até falar disso, né, cara? Porque assim, quando a gente ia fazer a coleção, cara, nisso ele foi genial. Ele foi genial. Sim. A gente fazia uma viagem que não era uma viagem de uma semana para Não. você fazer compras e trazer. Era uma viagem que durava no mínimo 25 dias. Sim. Então a gente morava fora do Brasil quase. Era uma imersão, É, era uma imersão. Não podia a galera atender do telefone, estilo não podia nada, era morava focado fora do naquilo. Brasil praticamente 2 meses. Sim. Entendeu? Então a gente viajava para a Europa, ficava de 8 a 10 dias, né? Ia para Nova York, ficava mais uns 15 dias, 17, né? E aí o Celso encontrava com a gente em Nova York, a galera do comercial encontrava com um estilo lá em Nova York. Nisso a gente fazia todas as compras, levava, né? No escritório, no hotel que a gente ficava, alugava vários quartos, já chegou aí 13 pessoas, né? E tinha o esquema pessoal- da gente levar a coleção. A gente levava a coleção atual, aí o cara que era nosso amigo, que era o nosso motorista lá, ele tinha um depósito que a gente guardava as coisas lá, então a gente montava toda a coleção, todos os projetos que a gente tinha, pegava tudo que a gente comprava e montava a coleção com número, com tudo, desenhava quais solas a gente ia, quais os materiais, quais os couros que a gente ia desenvolver, cara, qual a quantidade de SKUs que a gente ia colocar, a gente saía, era uma imersão total. Era uma imersão pra não também ficar que a gente ali. não desfocava. Quando a gente saía de lá, a gente já saía com a coleção totalmente pronta. Já vinha direto para Franca, as meninas do feminino para o sul. E, cara, Já sabia quem era o fornecedor, qual era o fornecedor, já vinha tudo etiquetado. Que então, assim, cara, isso a gente ganhava muito em qualidade, né? De desenvolvimento, porque, cara, era uma coisa realmente focada com o auxílio do departamento comercial, com a galera do comercial. Chegou a ir até supervisor de loja. Às né? vezes botava Às vezes ia também. Cara, a gente ouvia todo mundo. Isso é uma cultura que ele criou que, cara, é inegociável. Para mim, na minha opinião, cara, na minha equipe é inegociável. Cara, tem que aprender a ouvir. Sim. A gente tem que ouvir, cara, seja o vendedor, o franqueado, a equipe do comercial, quem seja. Ir pra loja, ouvir o cliente, ficar ouvindo. Se algo não tá agradando, cara, a gente tem que se questionar. Porque o ideal é que, cara, a gente erre menos, né? Se a gente errar menos ali, a chance de sucesso é muito maior. Né? Então, Em assim, relatório você fica só no que você vendeu, o que você senão deixou de vender. E outra, cara, você traz a responsabilidade toda pra você, cara, e a responsabilidade é muito grande. Então, quanto mais a gente ouvir, melhor. Cara, às vezes o cliente reclama. Cara, aparece lá no Instagram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cara, acontece. Claro. Porra, cara, isso é A gente mais tenta comum. errar menos. Mas a gente tenta errar menos e Erros vão tentar acontecer. consertar o Como erro. você conserta e não é o virar segredo. as costas pra ele. Porque às vezes acontece um defeito e você fala, pô, esse cara tá enchendo o saco, cara, não tem nada a ver. Cara, mas não é. Às vezes tem um problema ali, cara, técnico, que você não detecta. Técnico, que você tem que entendeu? E aí você tem que correr atrás do problema para tentar resolver. Cara, a gente já teve problema de descolagem de sapato, que a gente, porra, o problema era a cola. A cola disso, chama aquilo. Cara, fomos descobrir que não era problema de cola, era problema da borracha, cara, que a borracha tem óleo na composição. Tava migrando óleo da borracha, cara.
e ela estava fazendo com que o cabedal descolasse da sola. O cara arrancava a sola inteira. Então, cara, a gente tem que aprender a ouvir. Se você não ouve um negócio desse, você acha que o cara tá arrancando a sola ou outra coisa. Você nunca vai resolver. Isso aí, esse cliente é assim, destrói tudo. Tá reclamando à toa, cara, chato e tal. Não é. Pô, então... eu tinha uma pergunta sobre cultura aqui que ficou no livro, passou, e foi exatamente o tema que você trouxe, a cultura de ouvir. Não só a equipe, mas o cliente, o fornecedor. A gente tem que ouvir. Cara, o nosso cliente é o nosso maior patrimônio. Assim, não tem, a marca não tem um patrimônio maior que o cliente. Assim, muito bom. A gente tem que respeitar. Com esse ensinamento a gente tem que encerrar. Maior que isso não tem. Muito obrigado, gente, de verdade mesmo. Nós é que agradecemos aí pra gente. Assim, acho que é um reconhecimento do nosso trabalho estar aqui. Maravilhoso, adorei também. Foi ótimo. Se você chegou até aqui, tem cupom de desconto no site da Blumen, botando o cupom aquele desconto. Tem 10% em todo o site, então te convido a conhecer a coleção nova que tá linda. Verão está chegando, então se prepare. Coleção Havaí é aqui. O Havaí é aqui. Então, se você chegou até aqui e vai aproveitar o desconto da Blumen, aproveita para mandar esse episódio para quem você sabe que vai curtir ouvir esses dois craques aqui que trocaram com a gente, que vai curtir ouvir sobre moda, que vai curtir ouvir sobre tudo isso. E ativa o sininho, toda terça-feira tem vídeo novo no nosso canal, tem vídeo novo no Spotify, tem vídeo novo no YouTube. E manda mensagem pra gente, compartilha com os amigos, porque com certeza é isso que faz a gente estar aqui toda semana, desprendendo tempo, investindo nosso tempo, investindo o tempo dos nossos amigos para trazer conhecimento de graça. Você está aqui no YouTube de graça, não pagando nada pra gente. Contrata os meus patrocinadores lá para ajudar a gente. Aqui, mentoria de graça para você, não estou te vendendo nada ainda. Então, compartilha aí e curte, ativa e segue a gente no Instagram para a gente continuar aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu. Um abraço.